Mas voltamos à Arena de Pernambuco, Cássio, onde o Sport conquistou seu 44º título. No pré-programa, você destacou o quanto é raro essa hegemonia que o Sport constrói em Pernambuco, não só em quantidade de títulos, mas em anos sendo o principal campeão do estado, né, Cássio? Eu queria que você repetisse aqui, a gente está com muito mais pessoas na live nesse momento, a gente está na parte do programa que entra no formato podcast, então foi um ponto importante que você trouxe, toda a contextualização histórica. Então, Cássio, eu queria que você repetisse aqui esse contexto histórico dessa hegemonia do esporte, tanto em número absoluto de títulos, quanto nesse longo período que o esporte é o clube com mais títulos em Pernambuco. O Sport, ele é, nesse momento, o sétimo maior... o sétimo não, Ceará, o 10º maior campeão estadual do Brasil. Chegou a 44, né, atualizando o ranking já. Ceará e Fortaleza, na verdade, são 7, estão empatados. Mas se você for olhar, vou falar toda a ordem nesse momento. A ordem que já pode mudar amanhã, que o Bahia vai disputar o título, mas nesse momento. O líder é o ABC, com 57. Segundo lugar, o Bahia, com 50. Em terceiro lugar, o Paysandu, com 49. Em quarto lugar, Atlético Mineiro, que joga a final, ainda vai jogar com o Cruzeiro. Atlético Mineiro e Rio Branco do Acre, com 48. Em sexto lugar, o Remo do Pará, com 47. Em sétimo lugar, Fortaleza e Ceará, com 46. Em nono lugar, com 45, o Internacional do Rio Grande do Sul. E em décimo, o Sport, com 44. Se você olhar nesse cenário, o único estado onde tem uma terceira força que realmente briga por títulos com regularidade, o único estado é Pernambuco. Existe o Ferroviário no Ceará, que tem 9 títulos, mas não ganha desde 95. Existe a Tunaluso, que até perdeu um título, estava na mão, acho que foi 21, 22, deu 4-2 no primeiro jogo, mas foi goleado na volta, mas se eu não me engano é campeão desde 88. E tem o América Mineiro, que de vez em quando ganha, mas são pouquíssimos títulos dentro de uma distância muito grande que o América Mineiro tem para Cruzeiro e Atlético Mineiro. Ou seja, não é comparando o América Mineiro com clubes de outros estados, mas com Cruzeiro e Atlético, está muito distante. Enquanto o cenário pernambucano tem isso. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque ter 44 títulos nesse cenário é um domínio muito grande dentro de um cenário. Galera, cada cenário é um. Então, que o meu campeonato é mais difícil, outro não. Mas dentro do que você disputa, ter 44 títulos num cenário que não é polarizado, essa é a questão. Não é ao contrário de todos os outros que eu citei. Porque, por exemplo, na própria Bahia tem o Ipiranga com 10 títulos, mas na campeão desde 1951. Enquanto aqui, o Náutico foi bicampeão em 21, 22. O Santa Cruz deu 5 títulos na década passada, o Salgueiro do interior ganhou em 20, e nesse cenário o Sport tem 44 títulos em 110 anos. Isso dá exatamente 40% de todos os títulos. O Sport jogou, desses 110 anos, jogou 109 vezes. O Santa Cruz é o único a ter disputado todas as edições, jogou as 110. É um dos fundadores da Liga Esportiva Pernambucana, que é o GFPF. E o Náutico jogou o Sport jogou, 108. O Náutico jogou 109. O Náutico e o Sport ficaram de fora do primeiro ano, em 1915, e o Náutico e o Sport, aliás, ficou fora de outra edição em 1978. O Sport não concordou com a FPF, brigou com a FPF, saiu do campeonato. O Sport era o atual campeão, mas saiu do campeonato. Então, nesse cenário, é um domínio grande e que, é o que eu tinha dito no pré-programa, mas vale trazer para cá, porque é o diferencial que o Sport trouxe, inclusive, nos 100 anos de reinado, que é o fato de que, nessa competição pernambucana, que nunca teve, ainda bem, nunca teve um racha de título. Aquele ano o título ficou dividido, ou aquele ano teve campeão amador e campeão profissional. O campeonato pernambucano ele foi sempre contínuo. O futebol era amador, foi de 15 até 1936, e a partir de 37 foi liberado o profissionalismo. Ou seja, tinham times que continuaram sendo amadores, mas tinham times que já tinham atletas profissionais de forma toda registradinha e tal, ou seja, sempre sem nenhum um asteriscozinho. Embora sejam listas oficiais, mas sem um asterisco. E nesse cenário, o Sport ele assumiu a liderança do ranking de títulos em 1924. O América da Estrada do Arraial, Estrada do Arraial é o nome, a mesma rua onde passa onde fica a sede do Náutico, que é a rua Rosa e Silva, a Avenida Rosa e Silva. Ela vai, chega num cruzamento, aí ela muda de nome, ela vira Estrada do Arraial, mas é a mesma via
ou seja, mas você anda mais alguns quilômetros quando você atravessa um pouco disso, aí vira a Estrada do Arraial, que é onde fica a sede do América, né? Que era o maior campeão. E hoje ele tem 6 títulos, não é campeão desde 1944, mas naquele momento ele tinha 4 títulos. E o Sport, quando ganhou o título de 1924, Fred, ele chegou a 5, então fez 5-4. Então, em 2024, o Sport completa 100 anos liderando de forma isolada o ranking de títulos pernambucanos. E isso não é muito comum. O próprio Ipiranga, se não me engano, já liderou a lista de títulos baianos. O próprio Cearense acabou de ser empatado, está 46-46. O Campeonato Paulista do Corinthians já dominando há muito tempo, mas chegou a ter um empate com o Palmeiras. Durante muitos anos, o Fluminense foi o maior campeão do Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, o América Mineiro chegou a ser decacampeão. Então, assim, depois o Atlético vai tomar a frente. Então, essa liderança que de 100 anos seguidos assim é algo assim relevante que, para o contexto local do futebol pernambucano, era para fazer o que o Sport fez, que era o gancho da celebração. De ampliar essa hegemonia, chegar a 44 conquistas, o bicampeonato pernambucano, coisa que já tinha 14 anos que o Sport não ganhava um título de maneira consecutiva, desde o último título do pentacampeonato em 2010. Se tiver um latido aí, galera, é a minha cachorrinha que está meio aqui, enfim, só para quando eu parar de falar eu deixo no mundo. Em 2010 o Sport foi pentacampeão e aquele ano foi a última vez que o Sport ganhou um título de forma consecutiva. Agora, 14 anos depois, volta a acontecer. E isso foi algo para ficar na conta do Sport, porque esses 14 anos o Sport nunca deixou de ter mais receita que os rivais. Então, na verdade, é um vexame para o Sport, que ele teve muito mais receita nesse tempo todo, mas nunca conseguiu fazer isso. E o Náutico conseguiu, o Santa chegou a ser tricampeão, em cima do próprio Sport, inclusive. Mas, enfim, depois de 14 anos, o Sport volta a ganhar de maneira consecutiva e, ao ampliar essa hegemonia, ela amplia essa hegemonia para 15 títulos sobre o Santa Cruz e 20 sobre o Náutico. Ou seja, o que dá para dizer é o seguinte: se não acontecer uma sequência decacampeonato, assim, campeonato, a tendência, Fred, é que a gente fique velhinho assim e nunca veja isso mudar. Isso de fato é um difícil. Teve um momento que o Santos vai ganhar mais títulos, outro que o Náutico vai ganhar mais títulos, mas enfim, para tirar uma distância desse tamanho, a tendência é que a gente, na nossa geração, a gente não vai chegar a ver perto disso, não. É isso, Cássio. Na verdade, já são, né? Desde os anos ali 90, né? Que o esporte vem ampliando e não vem tendo aí um período. Por mais que tenha passado agora esse longo período sem ter um bicampeonato, mas apesar das curvas do caminho, nas curvas dos caminhos, porque tiveram temporadas ruins, o Sport vem sempre, Cássio. Eu não me lembro o último ano. Não sei se quando o Náutico fez aquele contrato com a Arena, que ganhou aquele bônus. Eu não me lembro o último ano em que o Sport entrou para disputar um estadual com um potencial financeiro abaixo, né, dos rivais. Então tem um peso de obrigação. Eu acho que não teve nenhuma vez, nem em 2013, porque naquele momento, porque naquele momento o Clube dos Três pagava integral ainda. E então assim, é uma obrigação, existe um peso da obrigação, mas que o clube lida, né? Claro que não é banco imobiliário, né? Não é o banco imobiliário quem tem mais dinheiro ganha, você precisa dentro de campo comprovar isso. E essa temporada foi bem exemplar, né, Cássio? Porque saindo um pouquinho da história e começando a falar do título de 2024, o investimento do Sport foi muito alto, muito acima do que nós esperávamos. A gente não contava que o Sport gastaria o que gastou, por exemplo, para trazer os jogadores, para ter o direito, né, no passe dos jogadores. O Sport mais do que você estava falando, não lembro de ter receita, mas eu acho que o ponto que você deveria ter centrado era mais ou menos assim. Eu não lembro a última vez que o Sport investiu tanto no estadual. Que receita ao longo do ano vai ter. Não teve nenhuma vez que ficou abaixo. Mas especificamente, vou gastar dinheiro no estadual. Eu não lembro de ter feito isso nem quando estava na primeira divisão, desse jeito. Porque o Sport já fez esse aporte esse ano, no começo da temporada. Então, claro que não é só para o estadual, obviamente, mas ele entra no estadual já com um elenco forte tecnicamente, com um valor investido em passes, né, Cássio, em direitos econômicos muito considerável. E, de fato, assim,
teria preciso uma implosão muito grande do trabalho para que a gente tivesse a foto de outra equipe levantando a taça nesse sábado, né, Cássio? E não passou nem perto de ter, convenhamos. Foi um título brilhante? Não foi. Mas foi um título bem competente e suficiente, né? E que não deixa nenhum centímetro, nenhuma contestação. Brilhante não foi, espetacular não foi. Mas é um título que tem uma página importante da história, né, Cássio? Até porque precisava de uma resposta depois da forma que acabou 2023. O Sport acabou 2023 numa situação muito crítica moralmente, institucionalmente, né? Toda aquela queda de desempenho na reta final. Externei isso em vários programas. Eu tinha uma preocupação muito grande de como o esporte iria lidar com um recomeço, porque eu imaginava que seria um recomeço com menor capacidade de investimento, mas fundamentalmente pela antecipação do dinheiro que veio da Liga, o Sport optou pelo caminho de investir alto para ter a resposta rápida. E eu posso dizer que deu certo, né, Cássio? Repito, brilhante não foi, mas foi bem suficiente, né? No segundo tempo, quando o Barleta entrou, e Gustavo Coutinho ainda ficou um tempo, né? Então, naquele momento, Um tinha bom tempo. Romarinho, Barleta. Eu digo isso porque naquele momento o Sport tinha, em direitos econômicos, 17 milhões de reais. Ainda que você faça conversão, está sendo aquele de compra de jogador. É um dinheiro, o recurso está usando ali, mas enfim, se comprometeu a pagar e vai ter que pagar esse valor. E, repito, nem quando estava na primeira divisão teve contratos caríssimos, assim, mas não era de aquisição, né? Assim, fazer um contrato milionário com o Diego Souza, com o André, enfim, mas não de, ir lá no clube, quanto é 3, tá pago, quanto é 7, tá pago. Aí tem lá mais de 17 milhões de reais. Isso dos jogadores conhecidos, tá? Porque aí tem os outros contratos que você não tem muito acesso, como o de Tite Ortiz, o do próprio Zé Roberto, entre empréstimos e luvas e tal. Então, assim, é um time caro. É um time do meio para frente, né? Na defesa está muito claro que o Sport está bem no limite. Tem a zaga titular e basicamente isso. Precisa de peças. Mas do meio para frente, investiu bastante. Investiu para o Pernambucano, que é como você falou, para o início da temporada, mas é óbvio que o objetivo continua sendo subir, né? Investiu para tentar subir depois de 3 anos, já está 3 anos na Série B, mas o investimento poderia ter acertado para o cara chegar em abril, chegar na janela agora e tal. Não. Os caras chegaram, você pagou esses salários em dezembro, janeiro, pré-temporada, tudo. O investimento foi para o estadual, não teve rodada nenhuma da Série B. O Sport fez esse investimento partindo do estadual, investimento muito alto que se justificou com o título. Assim, você não teve tanto brilho, mas também fez o que fez, assim. Na final, é um dado que dá para ilustrar justamente essa questão do brilho, que era do trabalho, toda essa questão de Souza, do treinamento. Na final, foi, curiosamente, a primeira vez nesse ano que o Sport repetiu a escalação, juntando Pernambucano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. São 2 jogos da Copa do Brasil, agora o Pernambucano foram quanto? 13, e da Copa do Nordeste foram 8, 21, 23 jogos. Depois de dos 22 jogos anteriores, passados 22 jogos, no 23º jogo, o Sport repetiu a escalação. Por vezes porque tinha um carinha machucado, suspenso, mas por vezes porque... Foi a escalação repetida, Cássio. Foi a escalação... de Sport e Fortaleza, 21 de Sport fevereiro. Fortaleza, né? Isso. Pela Copa do Nordeste. Foi no caso, o mesmo time titular, tá, galera? Assim, os 11 iniciais e tal. Primeira vez que aconteceu. Porque, só para deixar claro, algumas pessoas poderiam entender que repetiu de um jogo para o outro, não. Não. Repetiu de um jogo qualquer. Desse jogo. Porque foram quantas partidas ao todo? Você acabou de dizer 22, Essa né? é a 23ª. Pronto, 23 partidas, são 22 escalações diferentes. 22 e 23. 22 escalações diferentes. As únicas escalações iguais são as de Sport 1, Fortaleza 1 e Sport 0, Náutico 0, né? Exatamente. E isso acho que diz bastante, porque parte do estadual teve essa questão dos testes. Por vezes de forma equivocada, por vezes de forma acertada. Aquela escalação contra o Náutico na última rodada do primeiro turno foi acertada. E o Sport perdeu o gol do Patrick Alano do Náutico. Perfeito. Mas em outros jogos e sem contar os reforços que chegaram durante, quando teve aquele 4-2 do Retrô,
tinha uns 3 jogadores do ataque que não tinham sido nem contratados ainda. Então, assim, teve algumas mudanças. E teve reservas em vários outros jogos, como o jogo do Flamengo e do Arco Verde. Ou seja, essa rodagem do elenco ela era necessária. Que a gente sempre pediu, né? Diferente do título do ano passado, por exemplo. Por exemplo, do ano passado tem brilho. Agora é o titular 24 horas por dia. Mas assim, mas mais pra frente. Tem brilho mesmo, Cássio? Não, pô, se teve, pô, ganhou lá do Retrô, ganhou com sobras, ganhou de forma invicta o campeonato. Porra, assim. Porra, foi, tava. Não, brilho, pô, não é um brilho. Vamos discutir o tamanho do brilho, não, Fred. Não, mas só pra dizer que não é a mesma coisa desse fazer essa pergunta depois. Completa o raciocínio que depois eu ia perguntar. Exatamente, vez quando uma quebra comparação um negócio, assim, 4, 23, mas, assim, 24. Tipo, você mesmo está dizendo que desse ano foi brilho. Do ano passado teve. Do ano passado foi uma campanha invicta, ganhou. Os próprios adversários enxergavam o Sport como um clube dominante. E dessa vez, os próprios adversários diziam: oh, esse dá para ganhar, esse dá para ganhar. E o Santa quase ganhou, por exemplo. O Santa quase ganhou. O Retrô fez 4. O Náutico, o torcedor do Náutico deve estar pensando: por que a Lanal não caiu antes? Porque o torcedor do Náutico está falando: porra, o Náutico foi vice-campeão pela péssima atuação que teve em casa, não na arena. O Náutico foi competitivo, até o Náutico foi competitivo. O Sport jogou melhor do que o Náutico na Arena Pernambuco, mas o Náutico foi competitivo, coisa que não foi nos aflitos. Então, e isso ano passado não teve muito. Ano passado o Sport foi muito superior aos adversários, mas a conta chegou mais para frente. E dessa vez, ela pode chegar por outros caminhos, mas não por esse, pelo acesso. Pô, o cara tá com não sei quantos jogos. Porra, não é para estar com quantos jogos, porque todo mundo rodou, todo mundo teve uma utilização. Então, o plano, eu acho que foi executado. Ele falhou em alguns momentos pelo próprio Souza, como... Não sei, parece até que ele vai confundir aquela escalação. Assim como ele botou reserva como o Náutico no Pernambucano foi acertado, quando ele fez o mesmo com o Náutico na Copa do Nordeste, foi assim, foi completamente incompreensível. E ali custou muito. Então, ele tem os seus erros. Mas essa rodagem, essa é uma campanha que, se você for pegar, Fred, a quantidade que o jogador entrou em campo campeão, né? Se você for pegar a quantidade de jogadores que ganharam o Campeonato Pernambucano nesse esporte, ela é muito grande, tá? Vai ter jogador, pô, esse cara não jogou, não, pô, jogou, cara, ó, tem um joguinho lá, esse cara entrou um campo, um minuto, jogou, assim, se você for pegar, deve ter mais de 30 jogadores. Assim, deve ser nessa faixa aí, beirando 30 jogadores, melhor dizendo. E justamente por esse aspecto. Então, era favorito, cumpriu o favoritismo, não como ano passado cumpriu bem, esse ano menos, mas cumpriu. E no fim das contas, a vitória nos aflitos fez com que fosse um jogo de administração. E como o Atos falou, na hora da odd, que a gente estava falando, da odd, Atos foi bem preciso quando ele falou. Atos que chegou, boa noite, meu velho. Atos que chegou, que estava comigo, né, no pré-jogo, que a odd do Sport estava 1,53. Mas aquele 1,53 é uma odd de um jogo como se aquele jogo não tivesse um contexto para aquele jogo. E esse tinha. Esse tinha um 2-0, onde você ganhou de visitante, que faz com que você jogue de forma diferente mesmo em casa. Isso acontece muito. De cabeça que eu lembro umas finais do Paulista. Um jogo de ida, o Santos goleou o Guarani por 3-0 em 2012, aí na volta foi empate. Em 2001, Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto. O Corinthians fez 3-0 lá em Ribeirão Preto, na volta 0-0 no Morumbi. Porque assim o cara já joga diferente. E acabou sendo um pouco desse jogo. O Sport até tentou fazer o gol, acertou a trave, mas em algum momento, no fim da partida, ali nos minutos finais, a torcida gritou cedo. 36 eu achei cedo. Assim, sobretudo que quando a galera gritou, o Náutico estava com a bola. A galera gritou, o Náutico atacando. Isso faz isso não. Eu pensei nisso tudo nesse momento, assim. Que tu iria pensar nisso aí. Pensei em tudo. Eu imaginei tu na frente do sofá, assistindo o jogo. Não, eu pensei. Eu não falo, não. A bola no ataque, a turma começou a gritar, Cássio fez. Olha aí. Exatamente. Tinha aquele, ó. A merda vai vir. Aquele meme de Leão, que ele faz assim, a ponta e diz, ó. Se fudeu aí. Foi agora. Tá todo mundo vendo, né? Foi agora. Não, exatamente. Aí é campeão. E não foi a galera, foi o estádio todo. Aí o Náutico atacando ali, com volume, com gente, aí paravou, foi pra lateral. Aí eu disse, não, ainda tá na lateral. Se a bola sair daí, recomeça a cenário. Aí saiu. Aí deu uma apaziguada, o Sport começou a gastar tempo. No final, a bola estava na ponta esquerda, a bola voltou pro meio campo. Então, assim, não é um tipo de atuação diferente. Era uma atuação de quem precisava, num jogo de 180 minutos, que podia, que você podia exercer, administrar a sua vantagem. Eu acho que o Sport fez e ganha um título, assim, nessa final. Ele foi bem superior ao Náutico. Por exemplo, foi muito superior do que uma vitória ou um empate por 2-0. Eu acho que, assim, que o Sport jogou muito mais do que o Náutico, mas o salto final foi esse e, enfim, no fim das contas não faz diferença também.
É isso, tá? A gente já tá com Atos aqui. Já tá. Inclusive, Marcos Afonso coloca aqui no superchat. Tá danado. Atos já está aqui. Miserável, boa noite. Ele fala, eu já tá aqui porque o Timbucast acabou tem alguns instantes, né? E a gente estava debatendo o título do esporte com um investimento altíssimo, era uma obrigação, sim, ser campeão. Foi campeão, não foi um campeão brilhante, longe disso, mas também não foi um campeão contestado, ameaçado. Foi um campeão seguro. Talvez o termo mais. O melhor termo para aplicar, mais até do que merecido, é seguro. Né? O esporte, em momento algum das duas finais, viu o título em risco. Contra o Santa Cruz na semifinal, esteve sob risco, né, com alguns contextos dentro daquelas duas partidas, mas esteve sob risco, tanto que foi preciso, né, de uma cobrança de pênaltis para garantir a vaga na final. Mas foi um título seguro e uma partida, né, Cássio já entrou um pouco no jogo. Detalhe, aquele momento, né, que Cássio e Atos falaram, aos 36 ali do segundo tempo, eu olhei pro tempo de jogo assim que começaram os gritos de é campeão. Eu acho que aqueles gritos eles tiveram alguns gatilhos para eles soarem no estádio naquele momento. O primeiro é porque naquele instante ficou claro que o esporte entrou no modo administrar o jogo para ser campeão, desistiu de tentar ganhar o jogo. O Sport tentou ganhar o jogo muito mais do que o Náutico, naturalmente. Né? Mesmo tendo 2-0 de vantagem, foi o Sport que parecia que precisava do gol. Tamanha a superioridade técnica, lógica, natural, o Sport não quis esperar o Náutico, não quis dar campo ao Náutico. O Sport foi o time que teve mais posse de bola, mais volume, mais chances, bolas na trave. Mas naquele momento que a torcida começa a comemorar, eu acho que é uma sinalização para dentro de campo, para dar uma inquietação no Náutico, por exemplo. E essa inquietação acontece imediatamente, porque o Náutico estava com a bola no ataque, como foi dito aqui, né, para ver se o Náutico dá uma inquietação mesmo, dá um nervosismo no Náutico, que o Náutico desmontasse sua marcação, por exemplo, para tentar ir para um tudo ou nada, que não tentou em momento algum. O Náutico parecia ter dois objetivos no jogo, e o maior era conter danos, maior até do que ser campeão, mas eles estão diretamente relacionados, e eu acho que essa foi uma tática acertada. E eu também acho que aqueles gritos começaram ali porque o 0-0 deixa uma festa mais xoxa. É um 0-0 é um 0-0. Se o Sport bota um 2-0, ia ter tido olé, ia ter tido provocação. E aí tem uma hora que a torcida diz assim, ela é como se a torcida desse um esporro em si mesma, dissesse assim, ó, tá acabando, vai ser campeão, vamos comemorar, apesar do 0-0, apesar de não ter tido gol, apesar de ter uma certa tensão. Quem tá no estádio tem emoções sempre mais fortes do que quem tá assistindo pela TV. Né? Então no estádio o cara fica mais nervoso, comemora mais, celebra mais, sofre mais, né? Fica mais inquieto. Então na hora claro que havia inquietação, não havia risco, mas você vê, tinha algumas câmeras que pegavam, tirando aqueles personagens, porque transmissão de jogo de futebol, a câmera filma muito a turma da mureta ali, né? E na turma da mureta existem personagens, os caras vão para ali para aparecer, os caras vão para aquele momento, muitas vezes. Mas de vez em quando a câmera pegava alguém de forma realmente espontânea e você via uma certa apreensão, você via uma angústia pelos gols perdidos. Tá, então eu acho que o grito ali ecoou, né, por esses dois motivos. E sobre o jogo em si, eu acho que há uma continuidade focado apenas no esporte nesse caso, do que aconteceu do segundo gol nos aflitos até os 15, 20 do segundo tempo, onde o time perde uma sequência de chances muito claras. Bolas na trave, gols perdidos dentro da área.
Mas hoje teve um elemento que também entra, que é aquela história do jogador que quer fazer o gol do título, né, para definir. Eu acho que várias jogadas do Sport ofensivas, elas tiveram conclusões não muito coletivas, digamos assim. Muito chute fora da área, o jogador abria na frente dele, ele tentava fazer o gol, tentava chamar para si o protagonismo ali de ser o cara que fez o gol do título. E eu acho que isso tudo é consequência de ter um 2-0 como escudo. Se tivesse 0-0, talvez fosse um clima muito mais de tentar chegar no volume, de realmente deixar a jogada limpa para fazer o gol. Quando você tem um 2-0, a individualidade acaba aparecendo um pouquinho mais. Por isso eu acho que foi uma espécie de um jogo só na ótica do Sport. Um jogo só, do 2-0 até ali os 20, 20 e poucos, e depois disso o Sport entra no modo administração. Então, por isso que eu até... Claro que eu vou criticar os gols perdidos, né? A falta de paciência ou de um maior envolvimento para definir as jogadas. Mas não tava 0-0 e ao mesmo tempo não tava 0-0. Tava 0-0 e ao mesmo tempo estava 2-0. Então, como eu falei, nesses casos, o individualismo acaba aparecendo, né? E acho que a gente viu lances em que os jogadores não pensaram prioritariamente no gol, pensaram prioritariamente em fazer eles mesmos o gol. Então eu acho que esse é um ponto importante para traçar aqui, tá? Acho que o Sport teve uma capacidade de envolvimento sobre o Náutico no primeiro tempo muito boa, melhor do que a do primeiro tempo dos aflitos. E daqui a pouco o Atos vai trazer um comentário sobre o Náutico, que eu quero também comentar sobre o Náutico. Isso, inclusive, gera em mim uma diferença em relação a algumas, não todas, algumas coisas que eu li sobre uma evolução do Náutico. Eu acho que o primeiro tempo o Náutico foi tão passageiro quanto foi no segundo tempo, nos aflitos. A diferença é que o Náutico, quando leva o gol, implode. E dessa vez o Náutico conseguiu competir 90 minutos. Jogou 90 minutos. O Náutico não jogou 90 minutos nos aflitos. O Náutico jogou nos aflitos até levar o gol. Depois virou um caos em campo. Mas do 0-0 ao 1-0 nos aflitos, não achei tão diferente desse 0-0 de hoje, não. Acho até que hoje o envolvimento foi mais efetivo no primeiro tempo. Acho que o Sport conseguiu dominar bem o Náutico no primeiro tempo, ter muita chance de gol. E assim vai. Num ponto, para fechar essa minha primeira análise, é de que vai ter aquela pergunta que a gente vai fazer, Atos, nos raízes da semana, de dizer assim: pô, será que nos grandes jogos não está faltando mais vitórias contundentes? Não está faltando mais resultado? Porque, queira ou não, vai ser mais um joguinho que o Sport vai pegar e vai guardar naquela prateleira do não ganhou do Náutico, né? Ganhou dos aflitos, mas de novo não ganhou do Náutico, porque o jogo da Copa do Nordeste foi 2-2, não ganhou do Santa, e aqueles questionamentos de jogos mais pesados, tá? E isso pode voltar muito à tona na quarta-feira, tá? Caso o Sport não vença o Ceará, por exemplo, eu acho que é quase inevitável esse debate. Ó, pegou o Náutico na arena com 45 mil pessoas, tal, e foi 0-0 o jogo. Então, alguns pontos relacionados ao título, muito seguro, como eu falei, e ao jogo em si, eles merecem um debate que hoje talvez não seja o dia em que a gente vai debater de forma mais extensa isso, porque tem o título, a gente já está trazendo também questões históricas de taça, de tudo, da campanha como um todo. Mas vamos ter, por exemplo, daqui a pouco as análises dos campinhos individuais, a gente vai passar por tudo isso e a gente aprofunda mais, tá? Então é isso. Fechando aqui essa primeira parte de análises gerais do título do Sport que eu fiz, que Cássio fez, eu queria passar a palavra para Atos. E eu passo, Atos, com esse ponto que eu trouxe. Para mim, evolução do Náutico de Alan Al para o de Mazola, ela é uma evolução muito mais de postura. Eu vi um Náutico mais tranquilo, que me parecia mais preparado para o enfrentamento, de cabeça erguida, menos assustado para o jogo, com a postura melhor, mas não necessariamente com maior capacidade de
deixar o jogo próximo. Eu acho que o Náutico, ele só deixa o jogo próximo ali a partir do meio do segundo tempo, que é quando o Sport também vai vendo que já tentou o suficiente e ligando o modo segurar 2-0, ser campeão, deixar a vitória para depois. Queria a tua visão, Atos, desses pouquíssimos dias da era Mazola que chegaram até essa final. Fred, esse papo de evolução é papo furado, tá? Até porque você não pode traçar um paralelo com o jogo de sábado passado, porra. Peraí, pô. Tu vai pegar o zero absoluto e vai querer traçar uma linha a partir daquilo, Qualquer coisa, a linha tá indo para cima. É assim que tu tá avaliando a evolução, a partir de um colapso. O Náutico entrou em colapso, colapso inclusive previsto. Aquilo ali não tem como você ser um ponto de partida. É ponto de partida, talvez, de um futebol de várzea. Só ali que pode ser ponto de partida. Talvez o que o Náutico demonstrou no sábado passado seja suficiente para você ganhar um jogo de várzea que a gente vê nos bairros por aí. Mas no futebol profissional, aquilo ali não é ponto de partida de nada, então não tem como traçar paralelo. Você pode traçar paralelo ao trabalho de Alan Al como um todo. A média do time durante a temporada. Aí eu tô calado e aí eu não acho que houve nenhuma evolução que mereça algum comentário nesse sentido. Na verdade, a gente pode até comentar a diferença. Qual foram as diferenças do que o Náutico apresentou hoje para o que o Náutico apresentou na média do período de Alan Al? A mais gritante, assim, que eu acho que vale um registro, é a questão, até um pouco abstrato, tá? Que é uma percepção mínima que seja do contexto que você tem inserido no jogo. É muito aquilo lá que eu já debati muito com o Cássio, de você estar enfrentando o Afogados dentro dos aflitos, está ganhando de 1-0 e você entrega a bola para o Afogados, que avança até a sua intermediária. É você estar jogando contra o Retrô e sendo massacrado, toma 1-0 e a postura não é de quem precisa fazer um gol para poder passar para a semifinal. Então, nesse sentido, dá para notar uma diferença. Até porque isso era muito exclusivo do trabalho de Alan Al. Porque é muito disso que a gente acabou tendo conclusões do tal do antifutebol, que é um cara que tirou o meu prazer de ver o Náutico jogar. Até na brincadeira, o Grinch do futebol, o cara que quer acabar com o futebol, vem disso. E isso a gente não viu nesse jogo de hoje. Teve hora que o Náutico, até de forma até um pouco irresponsável, porque sempre deixava um buraco na sua defesa, atacou com 5, 6 jogadores. Teve uma certa vontade de dizer assim, meu irmão, vamos ali, vamos ver se a gente consegue fazer o gol. Tomava decisões precipitadas. Assim, às vezes tinha uma situação interessante, chutava de fora da área, assim, não tá nem preparado. Como é que eu posso chamar de evolução? Veja, não está nem preparado para poder criar uma jogada. Tem uma concepção de criação de jogada e ainda eu não estou nem chegando na finalização. Que a maioria dos times da média do Náutico tem problemas seríssimos de finalização. Estou falando na concepção de criação de jogada. Nem isso tinha, mas tinha uma certa vontade de dizer o seguinte: olha, eu não sou obrigado a ficar aqui atrás. Eu vou me colocar no lugar de Marco Antônio, um volante do Náutico. Eu posso ir ali apoiar aqueles 3 caras que estão fazendo o ataque. Eu vou lá agora. Com a Lau, não ia. Então, nisso, deu para sentir alguma diferença. Mas para por aí, sabe? O jogo, e olhe que é um cenário, um contexto, onde o Sport ele já tem o placar. Isso é muito importante. Isso serviu para as apostas, Cássio. E serve também para análise agora. Exato. Porque se o time não precisa do placar, isso não significa que não vai tentar. Pô, o Sport botou 2 bolas na trave. Mas, em algum período, há um certo apagão assim da parte ofensiva do time. No segundo tempo, teve vários momentos desses. No final de jogo, a reta final de jogo, se o Sport precisasse do placar, nunca que seria daquela forma.
Até o Náutico teve seu melhor momento nos momentos finais da partida. Porque ali, meu amigo, você já está com as 2 taças na mão, você já está pensando na cerveja, você está completamente desconectado da, da tentativa de criação para poder chegar a um gol. Ah, eu vou botar aqui, vou tocar essa bola para Alan Ruiz vai esticar para Romarinho, Barleta vai ultrapassar, tal, tenho que criar um gol. O Sport não pensava mais nisso. Não pensava nesse momento no final do jogo. Em alguns momentos também não pensou. Até o próprio início de jogo. Imagine como foi a pré-eleção do treinador do Sport antes da partida. Deve ter sido algo do tipo: olha, a gente tem um placar bom, a gente tem uma capacidade técnica maior, vamos trabalhar essa bola com calma, eles vão precisar se afobar porque eles precisam de gols, e a gente sai trabalhando essa bola que naturalmente as coisas vão estar acontecendo. A pré-eleção deve ter sido algo nesse sentido. Se o Sport precisasse vencer a partida, não seria nesse sentido que a pré-eleção iria ser trabalhada. Seria um esquema de vamos para cima de qualquer jeito, que a gente precisa de um gol. Seria completamente diferente. Então, a avaliação que a gente tem que fazer do Náutico é muito diante de um adversário que não precisava do placar. Está tendendo a fazer um jogo cadenciado. E, em certos momentos da partida, tocar essa bola porque já está ganho. Foi o que a gente viu, principalmente ali no segundo tempo, na parte final do segundo tempo. Então, até isso você vai ter que descontar. Porque na verdade, não é um jogo muito bom para você fazer uma avaliação. E aqui, eu acho que do Sport também, tá? Fred até passou rapidamente sobre isso. É óbvio que se acontece problemas lá na frente, no caso do Sport, na quarta-feira, vão juntar com esse jogo. Não se deveria, mas junta, acaba juntando. No caso do Náutico é a mesma coisa. Não se deveria dar tanta atenção para esse jogo. Mas alguma coisa a gente teve que olhar para o time do Mazola e algum feedback aquilo ali tem que passar para você. E eu acho que a única coisa que poderia ser negativa e acabou não sendo era se o time se comportasse de forma colapsada, como foi no segundo tempo do primeiro jogo, o jogo inteiro. Mas também era algo assim muito fora da curva de acontecer, não era algo que dava para se prever que fosse acontecer. Acabou não acontecendo, então a partir do momento que não aconteceu um colapso, como até Fred colocou, o Náutico competiu nas capacidades dele, na sorte dele, né? Porque teve sorte de não ter tomado gol em algumas situações, foi lá, competiu, o jogo foi 0-0, e não é a partir desse jogo que vai ser avaliado o trabalho de Mazola. O máximo que pode se falar em relação a Mazola, em relação ao time no geral, é mais uma concepção mesmo de time. Eu fiquei surpreso com a escalação. Eu fiquei surpreso de não ter nenhuma surpresa na escalação. Inclusive, quando a escalação do Náutico sai, eu cheguei a dizer, foi a Lau que botou esse time. Não coincidentemente, a primeira modificação do Náutico é a entrada de Evandro, que seria a primeira modificação de Alau. Então, até brinquei no Twitter, eu botei assim, Evandro vai entrar, sai do fake, Alau. Que parecia que era a Laal que estava colocando esse time. Mas, detalhe, de novo, isso não é uma crítica, não ainda. Acho que o momento de avaliar o trabalho do treinador, que agora ele já é treinador, não era o treinador que eu traria. Não gostei da contratação, mas a partir do momento que ele é o treinador do Náutico, vamos avaliar ele como sendo treinador, sem ficar pegando bucho após todo o jogo, querendo antecipar uma saída, tentando piorar o cenário. Não se trata disso. E o jogo de hoje, para mim, não é um jogo de avaliação, só trago essa situação da escalação que me chamou a atenção. Ele não fez nenhuma surpresa, o máximo Joécio, mas já era um jogador que estava para entrar já no time também. Ele acabou foi bem, viu? Melhor jogador, já dando spoiler. Melhor jogador. Salvou um ataque muito bom do Sport. Teve único lance de perigo do Náutico no primeiro tempo. Uma cabeçada ali vai para fora, se ele chegou bem marcado. Ô, Cássio, e se me permite falar sobre... Permite. Mas vamos ver se Fred permite. De 2 minutinhos para poder falar. Já que você falou o nome de Joécio, eu preciso registrar isso. Foi bem. Não vou nem falar dele especificamente, vou falar da diretoria. Que o exemplo de Joécio é um exemplo muito emblemático de como a diretoria de futebol do Náutico não é que ela está... É mais do que estar perdida, é mais do que ser incoerente, é mais do que cometer erros. É como se a diretoria, na prática, ela não existisse assim. É uma ciranda de maluco que tem lá,
E eles chamam aquilo de diretoria. A maior prova disso é que até ontem eles estavam vendo se iam renovar ou não o contrato de Joécio. Joécio, que foi contratado o ano passado, tinha um contrato até o final do Pernambucano, teve alguns problemas de contusões, teve um momento que ele foi banco, mas existe um momento que ele começou a entrar nas partidas e ele começou a se destacar muito bem. Aquele jogo contra o Vitória foi um jogo muito importante para Joécio. Joécio foi um dos líderes daquele time, sabe? E ele já vinha demonstrando que ele tinha capacidade de continuar nesse elenco, quiçá de titular. Hoje, a conclusão que se tem hoje, após o jogo, onde ele foi o destaque da partida, é que Joécio é titular nesse time. E a diretoria ainda está pensando se vai renovar com ele, porque há 3 semanas atrás a diretoria imaginava que Joécio poderia ser um desafogo na folha para poder contratar um atacante, por exemplo. Seria um salário que o Náutico não ia ter mais obrigação, botaria mais alguns tantos ali e contrataria um atacante. Então, acho que é um exemplo muito bom para você mostrar como a diretoria do Náutico hoje ela trabalha de forma amadora, sabe? Você pegar o melhor zagueiro do time e tá pensando em liberar ele para poder abrir folha. Pô, você abrir folha com um jogador que está sendo importante. É isso, tá? Então, tivemos visões parecidas, né, sobre a forma com que se deu esse jogo e, sobretudo, com o contexto, né? Jogo de contexto. O jogo de contexto é diferente de jogo de linha, jogo de todos os dias, né? Jogo de contexto é diferente. Existe um objetivo no final, esse objetivo no final interfere no jogo. Eu falo muito isso em relação à aposta, por exemplo. Apostar na vitória do Sport hoje não era uma boa aposta. Sabe por que não era uma boa aposta? Porque poderia acontecer exatamente o que aconteceu. Se der 30 do segundo tempo, entre escolher ser campeão sem susto e tentar fazer um gol se expondo, é claro que o Sport e qualquer time do planeta vai escolher ser campeão sem susto. Vai tirar Lucas Lima e botar um volante. Até Sosso, o homem que sempre faz substituições ofensivas, fez sua substituição defensiva para ser campeão, né? Isso é algo que tem uma lógica muito grande. Tem um amigo meu que tá fazendo, pô, eu fiz aqui ele apostou R$60 para ganhar 1.000. Ele tava me mostrando. Veja, de cabeça aqui, dos jogos que ele falou, talvez ele só tenha perdido do Sport, viu? Dos jogos que ele me passou, Criciúma eu acho que ganhou, ele passou uma lista de jogos aí, mas esse do Sport tinha esse risco, que era o risco do 0-0, era o risco do empate, em que o próprio Sport poderia querer o empate numa reta final de jogo, e foi o que aconteceu naturalmente, né? Ô Fred, foi um jogo de contexto e poderia, veja só, poderia não ter sido. Esse jogo não estava fadado a ser de contexto 100% cravado. Bastava um gol do Náutico. Digamos que o Náutico fizesse um gol com 10 minutos de jogo. Tá aí, a gente ia voltar para um jogo normal, porque só o fato de ficar no risco de um segundo gol já leva para pênalti, eu acho que faria esse jogo entrar numa situação normal, que a gente ia poder fazer uma avaliação melhor do time do Sport. Não, vamos lá, eu vou criar um cenário hipotético aqui. 10 minutos de jogo, o Náutico bate o escanteio, o zagueiro faz um gol. Eu pensei muito isso durante o jogo. E esse jogo fica 1-0 até o final da partida. O jogo acabou 1-0 para o Náutico. A gente ia poder fazer uma avaliação muito melhor do Sport, do treinador do Sport, do Náutico, do treinador do Náutico, porque iria virar um jogo... O jogo seria a Vera totalmente. A própria tática do Náutico, cara, Atos e Cássio, a tática do Náutico eu achei a correta. Se o Náutico entra nesse jogo com o espírito de vou para cima, preciso fazer um gol, vou para cima, preciso fazer um gol, talvez a gente estivesse falando aqui de outro 2-0, de um 3-0, de um 2-0. O fato do Náutico ter dito, eu vou jogar o jogo, tá? Eu vou jogar o jogo. Vou me preservar. Vou fazer o que dá para fazer. Nas bolas que tiver uma brecha, vou tentar ser incisivo. Trabalhou bem as bolas paradas. Acho que o Náutico foi bem nas bolas paradas. A defesa do Sport foi muito boa na bola aérea, mas o Náutico foi bem nas bolas paradas. Quase faz um gol. Tá? Talvez até, posso considerando aquele escanteio também, uma chance. Mas não foi um time que se expôs. E aí, é o que o Atos já falou no comentário dele. Volta para
para o que aconteceu pós 1-0 e fundamentalmente pós 2-0 nos aflitos. Né? Porque se o Sport teve perto de um gol hoje, teve muito perto, ou até mais perto de um gol nos aflitos, e aquilo foi uma atuação irresponsável do Náutico. A forma com que o Náutico assimilou, digeriu e materializou o gol, os gols sofridos nos aflitos foram terríveis, né, pro time. E por isso que eu digo que a grande evolução para mim foi essa. Foi o Náutico jogar 90 minutos. Porque na reta final do jogo, sabe, até eu senti que o próprio Náutico preferiu 0-0 do que partir para uma loucura e perder por 1-0. Tu ficou com essa sensação também? Tipo, 42, 43, o Náutico também não fez assim, zagueiros ao ataque, vamos todo mundo para frente. Eu acho que o Náutico, Mazola, os jogadores entenderam que para a sequência da temporada, sair com esse 0-0 hoje deixa a sensação geral de evolução e passa um pouquinho de borracha, né? É por aí, Fred. Apesar de que é o melhor recorte do Náutico na partida, é o recorte final. Mas aí, se você disser, tu não acha que isso aconteceu porque o Sport assim, baixou a temperatura demais, assim, até recuou, aí o Náutico começou a fazer algumas jogadas com o Talicinho ali pela esquerda, cruzando bolas perigosas, às vezes um vacilo do zagueiro na hora de cortar, a bola sobra para Paulo Sérgio para poder fazer o gol. Aí eu concordo, eu acho que foi uma questão do Sport realmente naquele momento de ligar-se da partida. A torcida já tinha começado a gritar campeão, e aí o Náutico, naturalmente, né, quando você, se um time já está pensando no, enfim, já está pensando na taça, já está pensando em como é que vai erguer a taça, em quem vai receber medalha, está pensando nessas coisas, o outro time que era para estar com o intuito de conseguir 1, 2 gols, alguma coisa esse time vai chegar. Foi o que aconteceu. E foi o melhor momento do Náutico na partida. Agora, nunca foi aquele desespero de agora é perdido por 1, perdido por 1000. Isso aí realmente não foi, até porque a gente via vários momentos ali de 5, 6 jogadores do Náutico tocando a bola na defesa. Um pensamento de ataque, mas é 5, 6 jogadores, pô. Assim, se fosse Fortaleza e Ceará, 1-0 para um dos times, os últimos 5 minutos, até o goleiro vai para a área, os zagueiros todos vão embora, só fica um volante para poder pegar a sobra. Esse contexto de jogo que é natural em finais, principalmente quando está faltando um gol, ou mesmo que seja 2, isso não aconteceu. Aí o Náutico, acho que olhou assim, fez, rapaz, o 0-0 aqui, a gente começa o trabalho aqui do um certo fôlego. A pressão está muito grande. Eu acho que existiu isso sim. Isso foi bem nítido, na verdade. Vamos para uma análise individual do jogo em si. Vamos seguir Rapaz, a nossa... eu fiz tanta coisa que eu vou fazer. Já até estranho. O que eu escolhi agora é o que eu vou atualizar no blog. No blog, nesse momento, tem tudo que eu fui colocando lá. Eu disse, porra, final do Pernambucano, do Cearense, ranking. Daqui a pouco tem audiência também, tem público recorde da arena, enfim. Que aí eu não parei assim para dizer quem foi melhor, quem foi pior. O que eu escolhi agora aqui, boto lá. O Ceará foi campeão, né? Só para confirmar que eu vi alguém falando de vovô. Foi. Meu primo, inclusive, Cândido Neto, um abraço, já mandou mensagem aí que estava vendo a live. Aí só vou parar um pouquinho, porque eu estava no bloco do esporte. Pode voltar depois que tem o bloco do Ceará. Ele acompanha muito, tá assistindo aqui, torcedor do Ceará. Ô, Pedro, antes da gente ir nos campinhos aí, pode deixar já o campo na tela, tá? Sem problema. Vamos dar um giro de superchat? Bem lembrado aqui, por favor. Dar um giro de superchat. Davidson de novo, tá? Abraço, Davidson. Se os principais 3 estados do Nordeste tivessem estádios com capacidade de 80 mil, tenho a impressão que todos iam ter capacidade máxima nesse final de semana. Era para isso, Cássio? 80 mil hoje. Um hipotético estádio de 80 mil geraria casa cheia, Cássio, nos 3 estados? Sei não, 80. 80 é muito. Tudo depende do preço, pô. Assim, tudo é questão de preço. É verdade. Né? O Clássico Rei esgotou hoje. O Bahia esgotou uns 3 dias, pô. O do Bahia, dos 3, assim, é que eu tenho menos dúvida. Porque a quantidade de sócios é muito maior. E do público geral, o Bahia só colocou 1.000 ingressos para vender para o público geral, pô. 1.000. O resto todinho foi só sócio. Então, e vai ter 67 mil sócios, ou seja, se todo esse povo, nem todos eles moram em Salvador, mas todo mundo quisesse, e
sei lá, desse 55 mil de sócio, ainda teria 20 mil de público geral, que o cara bota o preço daria. Na Arena Pernambuco, talvez também, agora colocando R$140, R$150 não, mas um preço mais acessível, ó, pela demanda. Se considerando que os 3 jogos tiveram carga esgotada, não dá para você dizer que não teria um público maior. Teria. Porque a demanda ela não esgotou quando o ingresso acabou. Os públicos seriam maiores se os estádios. Se o próprio Castelão que na verdade já é um estádio maior, ele cabe 63.900 pessoas, mas por questão de segurança para essa partida, ele foi limitado a 57 mil. Pô, você perde aí 6 mil, mais de 6 mil lugares. É só ver a divisória durante a transmissão, ela é bem grande ali, no anel inferior e superior. Ou seja, num tempo remoto, Fred, a divisória era só o cordão verde-limão da Polícia Militar. O colete verde-limão, pelo menos em Pernambuco. Era o colete verde-limão da polícia, uma cordinha, e estava aqui, ó, meu amigo. Aqui era um, eu estava aqui. Aí foi afastando. Ainda que o Clássico Rei seja o único que divida o estádio, Isso. É um visual a imagem belíssimo. É feia, né, ainda, né? Mas a divisória ali mostra que é o futebol hoje. Porque aquilo ali, se tivesse mais civilidade, aquilo ali estaria isso daqui, meu amigo. Era 3 cadeiras separando e frio. E teria tido, e o público teria sido muito maior do que esse 57. Já foi um público excelente, mas teria sido. A imagem, veja só. Dos 3 estaduais que a gente acompanha, o Campeonato Cearense é o que tem a grande imagem de uma final, porque é o único que tem a grande imagem de um estádio dividido. Algo que não existe. Torcidas, exatamente. Não só 2 torcidas, mas com a segunda torcida sendo relevante, não daquele 10%. Isso, muito grande, exatamente. É 60-40, é um estádio dividido. É como aqui no Recife a gente chamaria de como nos velhos tempos. Aqui no Recife a gente diria isso, como nos velhos tempos. E nos velhos tempos, também. Mesmo não sendo um estádio de todo mundo. Era assim, com cada um tendo seu estádio, era assim também. Isso. Ou como em Salvador, a gente já pode dizer também como nos velhos tempos. Recife, Salvador vivem realidades de torcida única nesse momento, tá? Vamos para mais superchats, Pedro, por favor. O Ayrton Luiz. Esse aí eu vou guardar para depois, tá? Deixa a gente analisar o Ceará. Isso é muita crueldade. Tipo, o cara ganha um título desse no sábado. Na quarta-feira já vai levar uma carimbada. O Sport é o Ceará. Então, Washington. Pedro, guarda esse superchat de Washington, que depois que a gente analisar o Ceará também, a gente termina o programa com essa pergunta, tá? Exatamente. O superchat de Washington é a pergunta final do programa. Professor Ribeiro deixou aí, né, o superchat e depois a análise dele. Valeu, professor. Não gostei do jogo. O Sport deveria ganhar o jogo, que aliás foi um jogo fácil. Romarinho estava se arrastando em campo e o treinador só fez 3 alterações. Deveria ganhar. Acho que o treinador fez 4 alterações. Tá? Acho que foram 4 alterações. Barleta, 4 alterações. Barleta, Fábio, Riquelme e Zé Roberto. Ficou faltando uma. Eu até cogitei, sabe, em algum momento, na reta final, de fato, a saída de Romarinho. Até para a entrada, eventualmente, de um Pablo Diego, por exemplo. Mas é aquilo, professor. Existia algo além do jogo em si. Existia um título. E para o título, estava ok o que estava em campo naquele momento. Era uma outra lógica, né, de pensar. Não se pensou só o jogo hoje, né? Se pensou no título. Era uma final em 180. Aquele chavão da final de 180 minutos é um chavão verdadeiro, né? Em algum momento vira 180 minutos. Ô, Fred, agora, mesmo dando desconto do contexto, de tudo que a gente citou aqui, na verdade, não vou querer tirar o jogo da caixinha de um jogo com contexto, um jogo atípico. Mas o mínimo de marcação na saída de bola, que eu tanto falei que era talvez a única chave que pudesse ser o caminho do jogo passado, o Náutico tentou hoje. E foram as vezes que o Náutico conseguiu pegar essa roubada de bola, fazer um 4-3, fazer um 3-3. Assim, como eu disse, o Náutico não conseguiu nem criar a jogada. Às vezes ficava sem saber o que fazer, um volante, o zagueiro do Sport, chegava, dava o bote e acabava a jogada. Ou senão o cara tentava chutar de fora da área de qualquer jeito. Patrick Alain e Paulo Sérgio tentou isso algumas vezes. Mas era óbvio que era o caminho. Era a única chave para você conseguir alguma coisa. Não quer dizer que ia ser suficiente para poder ganhar os jogos, ser campeão, mas tinha que tentar isso. A marcação de saída de bola era necessária. Pronto, tá aí. É outra coisinha aí que deu para ver no time de hoje do Náutico com o Mazzola. O Náutico tentou um pouco disso. No jogo passado não tentou.
Eu acho que tentou um pouquinho no jogo passado, a gente teve essa discordância. Eu acho que tentou um pouquinho. Meu Deus. No começo ali tentou e depois parou realmente tentar. Mas a diferença, e hoje até isso foi falado na transmissão também de novo, a diferença do Sport com o Alisson Cassiano e com o Thierry saindo com a bola é substancial. Né? Dá uma segurança muito maior. Né? As duas bolas erradas do Sport, acho que foi uma de Alan Ruiz e a outra eu tenho dúvida quem foi. Acho que foi Felipe, porque veio lá daquele lado dele. Vamos lá, tem mais algum superchat. Os de Darwin deixa para daqui a pouco. Segura os 2 de Darwin para daqui a pouco. Vamos seguir, né, com o João. Antes do jogo, estava ansioso por mais um troféu. Mas terminei preocupado pelo que vem a Série B mais difícil. Esse time não me empolga. João, existe uma linha tênue aí em que a gente vai tentar equilibrar o desempenho, a finalização, a segurança. E assim, empolgar ou não empolgar é muito pessoal. Eu acho que um time seguro, com a capacidade boa de criação, é interessante. Mas se você disser que o time empolga, não empolga. Se você disser que eu tenho certeza que vai fazer uma Série B de imposição, a Série B para dominar, para largar na frente, eu acho que deve ser perseguido isso. Por isso que, inclusive, eu sigo defendendo o trabalho de Sosso. Eu não quero ver de novo uma Série B que o Sport empate com o Botafogo de São Paulo fora de casa. O Botafogo de São Paulo é eliminado, sem correr risco de queda, que o Sport empate. E na reta final do jogo, passe 30 minutos sem tentar fazer o gol, administrando um empate que não tem maiores ganhos. Foi muito do que a gente viu ano passado. Espero que seja diferente. A gente já viu sinais do trabalho de Souza de que pode ser diferente. Mas também esse trabalho teve curvas no caminho. Mas acho que, na dividida, os 2 jogos contra o Náutico foram bons jogos. Ou pelo menos tivemos bons recortes nesses jogos. Eu acho que o Sport teve uma capacidade de envolvimento muito boa, repito, no primeiro tempo. Quantos gols claros o Sport perdeu no primeiro tempo? Bola na trave, 2. Finalizações dentro da área, 3, 4. Tá? Bolas que passaram muito perto. Então, quantos riscos de gol o Sport sofreu? 1 em 2 jogos. Tá? Então tem uma segurança aí. O Náutico é um time de Série C. O Náutico tá um caos. O primeiro jogo foi horrível. Ok. Mas é o que o Sport pode enfrentar nesse momento. Não dá. Quarta-feira tem. Clássico é final, né? Quarta-feira tem um teste aí diferente, mais forte, naturalmente. Mas, é uma final, decisão, é um clássico, como o Atos trouxe aí. O jogo da quarta-feira pode ser o debate que está se tentando fazer hoje. Pô. Assim, hoje dá uma celebrada, pô. Quarta-feira, quarta-feira, se acontecer isso, aí realmente tem todo esse cenário, mas de hoje para quarta não vai fazer tanta diferença, não. Quarta-feira realmente é um teste muito pior, mas ao mesmo tempo pode ser tanto para o Sport quanto para o Ceará, e a gente vai debater isso mais para frente, uma continuidade de um momento melhor do que os últimos tempos. Para o cenário do Sport, esse jogo é muito ruim para você utilizar como base, tá? É um jogo de contexto que você deveria dar uma descartada, assim. É o melhor caminho. Eu acho que é um caminho inevitável, é jogo de contexto, né? Eu vou tratar dessa forma. Teve problemas graves, não entrou em colapso nenhum, nunca teve risco. Tranquilaço, pô. É isso. E o medo existe, pô. O medinho existe. Aquele debate que a gente teve no domingo, no sábado passado, ou na segunda-feira, não lembro exatamente, é aquilo. Sábado passado, esse horário, a gente estava tratando o título como definido, Esperança Zero, bababá, Atos ia pro cinema, o cacete. Na quinta-feira. Existiu hoje. Na quinta-feira, começa a mudar. Na quinta-feira, não podia ter ficado Alan Al. Claro que Mazola ajudou, deu uma entrevista boa, não sei o que e tal, mas começa a mudar, é natural, é do futebol. Se aquela cabeçada do Náutico entra, era 15, 20 minutos ali da cara do torcedor do Náutico vendo o jogo em pé dentro de casa. Ô Fred, escuta só. Quando foi no intervalo que Evandro foi entrar,
Eu te falei da tweetada que eu fiz, né? Eu falei, Evandro vai entrar, sai do fake, Alan. Eu li. Pronto, aí teve um torcedor do Náutico que colocou assim, meu irmão, que filha da puta, ele colocou assim, dito isso, gol de Evandro aos 12 minutos do segundo tempo. Tu acredita que aquela cabeçada no ângulo de Evandro foi aos 12 do segundo tempo? E você aquela bola entra, esse cara vinha grandão demais pra cima de mim, porra. Vinha muito grande. Bruno Costa. Pergunta pro grande Atos Gildo. Não, isso aí é pra depois, né, jovem? Pelo amor de Deus, Bruno Costa. O que achou de Duna 2? É porque você ia pro cinema, né? Porque você ia ver Duna 2. Perdão, volta a pergunta. Agora ele vai explicar o que é que ele achou do filme. Atos Gildo, o que é que você achou de Duna 2? É o melhor filme de Denis Villeneuve? Protocolar. Tu assistiu? Tu viu quando? Não. Caraca, tu mesmo. O jogo é o filme, pô. Depois é porque a gente faz a mistura. Mas o filme não é protocolar, não. O filme é ótimo. Mas enfim, o jogo foi protocolar, concordo. Mazola Júnior ou Denis Villeneuve? Atos foi de Mazola Júnior hoje, professor Mazola. Mazola Júnior foi aquele diretor que quando o filme tá cagado, aí o cara chama outro diretor para consertar e de vez em quando melhora. Tá? Michael B. Mazola Júnior. Câmera tremida. Mazola Júnior. Tipo, às vezes o cara começa a fazer Marvel desse, o cara começa um filme, daqui a pouco o diretor foi demitido, aí chega outro cara lá para aí pega as cenas, grava, refilma algumas cenas, faz uma nova montagem, de vez em quando fica piora, às vezes quando salva. Mazola foi esse diretor que a turma demitiu o outro diretor e o cara botou lá um filme que deu para ir para o cinema. Achei muito isso não, mas achei mediano. Mas vamos ver se consegue transformar algo de hoje para quarta-feira, por exemplo, né? Mas a marcação que o Náutico entregou ao Sport no primeiro tempo não resiste ao Bahia lá não, tá? Vamos lá, Marcos Afonso. O Náutico melhorou no segundo tempo quando Marcos Júnior e Bárcia saíram, né? E entraram jogadores em campo, né? Tá criticando aí duramente Marcos Júnior e Bárcia. Marcos Júnior foi avisado aqui que ele tinha um prazo de validade curtíssimo, né? E se repete essa história. Mas Bárcia, uma decepçãozinha, né? Eu acho que o aviso foi errado. A gente tem que parar de dar mérito àquele aviso. Porque aquele aviso. Era 3 meses. Tinha mais jogos, pô. Desde aquele dia que foi até o jogo do Santa Cruz. Hoje ia ter uma atuação ruim dele, né? Ele ia começar a dar o sinal hoje, né? Exatamente. Se ele tivesse dado até hoje, aquele aviso tinha sido correto. Aquele aviso para mim foi errado. Durou muito pouco e o pior da atuação dele é o que ele representa, sabe? Marco Júnior representa tudo que Alan Al deixou aí de lembranças. Todo esse espírito de um jogo cadenciado demais, de um cara que não tem vibração em campo, que era muito a pegada de Alan Al, é representado por Marco Júnior, sabe? E Bárcia decepcionou, né? Bárcia decepcionou, né? Jesus amado. Olha, Bárcia. Eu vou cair naqueles exageros que se costuma fazer o tempo todo e é capaz de já ter sido feito com outros 200 jogadores. Mas Bárcia é um dos piores jogadores que já vestiu a camisa do Náutico, assim. Porque o cara é completamente louco. Você tá com raiva. Não, eu tô falando da entrega, Cássio. Você tá com raiva. Não, eu sei. Não porque nada no ano inteiro, porra. Você tá com raiva. Já teve muita quizila, porra. Assim, qual o tamanho desse escopo aí? São 10 piores, 5 piores? Só para entender, só para ver se é justo. Diga aí. Eu hoje 5 piores? Hoje eu tô 10 piores? Hoje eu tô botando no top 1. Porque você tá com raiva, mas... Porque assim, já teve muita coisa pior por aí, porra. Pelo amor de Deus. Mas veja só, olha, quando o cara é ruim, vale a pena ainda. Porque para ser ruim, precisa mostrar sua ruindade. Ele nem é ruim, ele tá muito mal no Náutico, o que é diferente, né? O que dá mais raiva é isso, talvez. Não, veja, eu só tô falando sobre ele no Náutico. Não tô querendo saber o que ele vai ser e o que ele foi. Um jogador ruim, ele demonstra erros na frente da gente, ele vai tentar um drible e não consegue, ele dá um passe errado. Bárcia nem isso. Bárcia é um sem espírito, pô. Eu tenho pra mim que alguém sugou a alma dele, assim. Ele é um zero à esquerda.
para mim, devia encabeçar qualquer lista de dispensa. Ele foi um zero à esquerda mesmo. É o maior salário do elenco. É o maior salário do elenco. Náutico é mal. Vamos lá, Pedro, tá? Mazola entrou para não perder e recuperar a confiança do time. Inclusive, também testou para o jogo contra o Bahia, fazendo linha de 5 na zaga. É louco, Sosso foi top. Eu acho isso mesmo, tá? Eu acho que Pedro tem a visão muito, muito próxima que eu tive. Eu repito, eu não vi o Náutico em momento algum lutando pelo título, tá? O Náutico tentou estabilizar, jogar, deixar o jogo acontecer e se viesse um gol, mudaria tudo, certamente. Se o Náutico faz um gol, entraria um plano guardado na manga. Mas quando o gol não chegou, eu achei que a reta final do Náutico, para mim, foi simbólica. Porque quando deu 40 e pouco, eu disse, meu irmão, o Náutico vai... Depois do momento que Cássio trouxe aqui, da torcida do Sport cantando, eu considerei que poderia vir ali, aquilo ali ter ligado um botão no Náutico. Talvez até tenha ligado, e o botão do Náutico tenha sido só aquele. O modo tentar ganhar foi aquele, não passou daquilo. Mas não foi um time que partiu irresponsável, e talvez até devesse, sabe, Atos? É o que eu falo. Se a gente está considerando aqui a ordem é ser campeão, ele teria sido mais irresponsável, nem que fosse aos 43, aos 45. É porque hoje eu não estou para fazer avaliação de Mazola. Eu critiquei muito a chegada de Mazola. Acho que está todo mundo assim. Eu até acho que as pessoas que não gostaram das minhas críticas a Mazola vão perder a paciência com Mazola antes de mim. Eu acho que eu tendo a ser mais justo com o trabalho dele. Então hoje eu estou dando de desconto total para Mazola, mas quem quiser fazer essa análise vai fazer corretamente. O Náutico deveria ter sido, sim, mais irresponsável ali no final do jogo. Qual é o intuito de não ser? É preservar o quê? O 0-0 faz o quê? O 0-0 não representa nada, a não ser o início, 2 dedinhos mais tranquilo para o treinador e também para a diretoria, porque eu coloco a diretoria também no meio. Aí é aquela questão de contenção de danos que, na verdade, é uma marca dessa gestão do Náutico. Eles adoram trabalhar com contenção de danos. Se tivesse o trabalho, assim, refazendo, se gastassem a energia que gastam fazendo contenção de danos em vários âmbitos que você possa imaginar, trabalhando de fato para poder conseguir soluções, seria uma energia muito mais gasta do que ficar só contenção de danos, contenção de danos. E o que Mazola fez hoje, e não se arriscar, como o Fred colocou, é uma contenção de danos para preparar o piso ali para o trabalho dele. Vamos lá, Marcos Afonso. Bárcia é o pior jogador de 65 mil reais. Acho que passou no Náutico. Que joga a categoria aí, jogador de 65 mil reais. Marcos Afonso, agora você foi preciso. E aí, juntando com o que a Cássio falou, eu sou mais dessa categoria. Porque, por isso eu estava dizendo, ó, piores. Quantos piores? Piores em que nível? Pior num valor desse, realmente, aí veja só, considerando para o Náutico um salário de 65 mil reais, o Náutico estando na Série C, é dinheiro pra cacete, meu irmão. É dinheiro pra cacete para o jogador não entregar absolutamente nada. Então, nessa categoria, nesse comparativo, melhor dizendo, aí eu dou total razão. Porque dentro, assim, por exemplo, 65 mil reais no Flamengo, acho que deve ser um sub-20 se brincar, pô. Assim, deve ser um assim, tipo. Agora, no Náutico, nesse momento, 65 mil é um dos maiores salários do clube, pô. Então, o cara tem que ter alguma coisa. O pior que existiam sinais. Detalhe, o salário é esse mesmo? Esse mesmo valor, mas é nessa faixa mesmo? É isso. Olha, muito puxado, hein? Existiam sinais que isso poderia acontecer. Veja, Bárcia foi contratado, acho que antes do Natal, com certeza antes do Natal. Já estávamos na primeira semana de janeiro, a pré-temporada ali, eu não vou nem chamar de pegando fogo, na verdade, ajustes finais, ajustes em amistosos, nós fizemos amistosos ali no começo do ano, se preparando para a estreia no campeonato pernambucano. E Bárcia estava na rede social postando assim, a questão da vida particular dele é natural numa vida particular, mas só para deixar registrado, estava postando lá as fotos da lua de mel, sabe? Então, veja, ele sabia que ia se casar, ia fazer a lua de mel no final do ano, no começo de janeiro,
mas ele também sabia que estava assinando um contrato, né? Então, mostrou muito o que vinha pela frente. E ainda mais um jogador fora de forma, como ele disse, até agora, basta estar fora de forma. Então, é uma pessoa que abdicou de toda uma pré-temporada porque tinha outros planos. Vai seguir e segue, né? Então, veja, há 3 semanas atrás, era para seguir. Iam deixar nele aquela situação seguinte. Vamos ver se ele reverte aí. Ele vai ser um jogador que pode desabrochar. Porque vai ter uma mudança de perfil do time em algum momento, a gente espera que tenha, né? Mas agora já se tem dúvida. Estavam se fazendo essa aposta de uma reversão dele, mas agora se tem dúvida, mas essa dúvida vem junto com uma questão básica, que é a questão contratual. Não é fácil se livrar. Se chegasse hoje uma proposta, ou o jogador mesmo pedisse para sair, sem custo para o clube, pode ter certeza que ele ia na mesma hora. Hoje ele ia, tranquilo. Mas não é isso que se apresenta, né? Então, provavelmente, se o Náutico decidir por ir por outro caminho, ao invés de Bárcia, ele vai ter alguns problemas aí para resolver essa questão contratual. Mais ou menos como aconteceu com o Souza, né? Vamos lembrar que Souza está lá no América do Natal jogando, ou brincando de jogar, mas está ganhando 30 mil do Náutico por mês. Vamos lá, mais superchats. Franklin Santos comemora o título, calor, playa, dólares e título. Nem entrou hoje, né? Poderia ter entrado ali. Tinha até esquecido de Titi Ortiz. Poderia ter entrado na vaga de Romarinho naquela reta final do jogo, como o professor Ribeiro falou aqui, tá? Vamos seguir aí. Adriano Gouveia, o jogo foi tranquilo, mas a forma de se colocar em ritmo em todos os jogos tem sido uma marca do esporte. Não sabe matar os jogos. Detalhe, Adriano. Sabia, né? Perder gols não era uma característica desse time, pelo contrário, no começo da temporada. Isso começou no jogo contra o Muricy. Aí você teve muitos gols perdidos contra o Muricy, muitos gols perdidos contra o Santa Cruz, muitos gols perdidos contra a Juazeirense. Gols perdidos contra o ABC não foram tantos, tá? E aí muitos gols perdidos nas duas finais contra o Náutico. Eu acho que isso passa um pouco, Adriano, por uma piora no rendimento de Gustavo Coutinho. Ele estava muito bem e deu uma queda. Mas, por exemplo, hoje ele não fez gol, mas eu acho que ele jogou melhor do que nas partidas anteriores. Hoje eu gostei de Gustavo Coutinho, postura, tal. Não fez o gol, mas hoje eu gostei. Ô Fred, quando o melhor jogador do time era Coutinho, tinha uma produção de gols na finalização. Quando era Baleta também. Quando virou Romarinho, aí a capacidade final de gols tem uma certa limitação. É mais ou menos por aí mesmo. Mas enfim, eu não me preocupo ainda não, tá, Adriano? É isso que eu quero dizer. Eu não me preocupo ainda não. Chateou. Muito gol perdido contra o Santa, muito gol perdido nos 2 jogos contra o Náutico, aquilo do Muricy, mas é o que eu falo. Isso eu tinha falado no pré-jogo, Fred. O Sport levou 90 mil torcedores. Os 2 maiores públicos da Arena Pernambuco. O Sport e não fez viu um gol, né? Assim, o que é curioso, não fez um gol, mas conseguiu festejar em cima dos 2 rivais. Nos pênaltis no Santa e pela vantagem contra o Náutico. Mas é um fato. Porque os 2 maiores públicos da Arena, e assim, só com torcida única, tipo, nem não tinha torcida adversária, e mesmo com a atmosfera desse tamanho, não teve um gol. Eu acho que o que a gente tem de superchat aí, acho que a gente pode ir para os 2 de Darwin, e os demais a gente deixa para depois, que tem um envolvimento aí com o Ceará, tá? Tem mais um de Pedro que entrou, mas vamos, Cássio. Você é o primeiro a responder, tá, Cássio? Darwin, você é o setorista de Darwin aqui no nosso programa. Nascemos, crescemos e morremos com o esporte hegemônico. Cássio Zirpolo já disse que concorda com isso. Cássio, inclusive, trouxe aqui uma fala que a gente velhinho, o esporte deve continuar hegemônico. Assim, né, veja só. Se o Náutico emendar 20 títulos seguidos, 20, eu vou ter 62 anos. É tempo, viu? É tempo. Se o Santa emendar 15, eu vou ter 58. Assim,
Não sei se eu duro muito mais que isso, não, mas enfim. Essa faixa eu acho mais fácil, se isso for acontecer dessa forma, ser o Retrô com 45 títulos aí. Porra, é pior ainda, que aí tá com 0, né? 45 do Retrô, estaria com 88. É mais fácil o Retrô ganhar 45 seguidos. Já pensou 45 títulos seguidos do Retrô? Acho que a turma brinca sozinho, que a gente vai fazer outra coisa aqui. Acho que a turma largava aqui, joga sozinho esse negócio aí. Mas, enfim, estou trazendo esses cenários absurdos, Fred, porque a vantagem ela vai se diluindo. Por exemplo, um cara que estava aqui, um cara me perguntou, aquele vez quando acontece. Ser um clube dos 13, não sei o quê e tal. O Sport entrou no clube dos 13 em 1997, depois do Campeonato Pernambucano. Entra quando vai começar o Campeonato Brasileiro. Então, se você for até ali, naquele momento, eram 30 títulos do Sport, 23 do Santa e 18 do Náutico. Ou seja, excluindo o Clube dos 13, colocando só aquele cenário. O Sport já era líder naquele momento há 73 anos, tinha 7 títulos sobre o Santa, 12 sobre o Náutico. O limite, o ritmo é muito devagar, pô. É tipo mudança de torcida. A galera acha que tem 1 milhão, amanhã vai ter 3. Cara, é assim, é um décimo que vai aumentando, na margem de erro e tal. E nessa questão dos títulos, um time tem um domínio, aí de repente outro tem um domínio, aí de repente o time entra em uma fase. Por exemplo, aí o Fortaleza estava ali a isso aqui de buscar o Hexa. Aí de repente o Ceará ganhou o campeonato hoje e de repente o Ceará volta aí meio de outro negócio. Então, assim, dificilmente a gente vê grande, tanto é que a maior sequência em Pernambuco é de 6 títulos e ela tem 56 anos. 56 anos. E de lá para cá já tiveram 3 pentas dos outros times, dos rivais do que tem o Hexa, dois pentas do Sport e do Santos, e ninguém iguala. Então, veja só, então, ainda que a gente, vamos supor que o Hexa nunca seja igualado, que o máximo seja pentacampeonato, ou seja, o cara chega no 5º, aí perde. Aí o cara tirou 5. Aí de repente seu time dá 5 títulos. Penta. Aí vai cair para 10. Aí se mudou, se vai ser Sport ou Náutico, significa que daqui a 11 anos, desculpa, daqui a 6 anos, em 2030, ainda teria 10 títulos de diferença. Então, realmente, obviamente não vou apostar nisso, mas a tendência é que a gente não veja, pelo menos, essa questão do ranking de títulos ser modificado. Pelo menos não a geração da gente em vida. Vamos lá, tá? Davi nos leva a mais uma reflexão, Cássio Zirpoli. Acontecimentos pontuais podem conduzir grupos de organismos ao sucesso evolutivo. Seria a saída de Henderson esse acontecimento para o sucesso do esporte, assim como foi no Fortaleza, Cássio? Vou até ler de novo. Seria a saída de Henderson. Acontecimentos pontuais. Caramba, meu irmão, que busquei esse cara, hein, velho? Assim, até por memória é muito curioso, porque Henderson é o treinador que antecede. Eu acho que ele é tu mesmo, Voivoda, Cássio. Só não é tu, porque tu não gastaria esses reaisinhos aí. Jamais. Tu tem isso na minha vida. Se não, eu acho que ele era você se fazendo perguntas para você mesmo. Não. Eu não teria nem essa criatividade para fazer isso aí. Para abrir janela, para fazer esse login com outra coisa, não. Mas, de fato, eu acho que foi Henderson, né? Inclusive, perde para o Santa Cruz, aquele Fortaleza Exército. Porra, meu irmão. Mas eu acho que Voivoda começou de forma muito mais categórica do que Sousa. Independente de Sousa ser campeão, Fortaleza, o encaixe do Fortaleza com um argentino foi, acho, mais rápido. Um nível mais alto. Pedro, tá? Defino o trabalho de Sousa como um treinador que me dá vontade de ver o time jogar para cima, com passe jogadores flutuando, diferente de outros técnicos. Eu gosto também, Pedro. Estamos mais ou menos na mesma tecla aí. Eu acho que Sousa ele plantou algo no esporte. Eu acho que o estadual, que costuma fritar treinadores, ele consegue passar ileso. E acho que teremos Sousa na estreia do Sport no Campeonato Brasileiro da Série B. Não vejo nada que possa acontecer quarta-feira para que Sousa caia, não. Tá? O Sport seja goleado, engolido pelo Ceará, tá? Mas como eu acho que não vai acontecer, falando em treinador que o Sport vai buscar lá no estrangeiro,
vez ou outra, eu vejo gente falando que Florentino ainda tá por aqui. Ainda tá por aqui. Meu amigo, se tiver, eu tô com medo do tamanho da ação. De vez em Se fosse quando o quê? dizem. Você tá esperando o quê? Tá esperando a Mas- audiência, sei lá, velho. Rolou um boato na eleição do Náutico que o outro candidato a presidente que acabou perdendo para Becker, que o treinador dele seria Florentino. Depois ele até desmentiu agora há pouco para Clauber. E chegou umas pessoas, chegou um movimento a se falar quando o Náutico ainda não tinha contratado Mazola, de se falar no nome de Florentino. E dizem que ele está por aqui ainda, meu amigo. Eu sou doido para que ele vá embora, porque eu tenho medo que o Náutico contrate. O Náutico contratou Mazola, pô. Para contratar Florentino é 2 palitos. Se ele ficar muito por aqui, ele vai bater aqui no podcast. A gente tá precisando de uns reforços aí. Falando Florentino pra cá. castelhano, É, sim, pô, como não? Fábio Farias, a paixão que Atos nutre por Alan Al é comovente. eu torço muito para que ele tenha uma derrocada na carreira e em 2 anos Isso é pecado, assim. isso é pecado capital, Veja, meu irmão. pecado. Pecado capital. Veja só, você gosta de futebol? Veja, meu irmão, veja só, você pode até. Só deixar bem claro. Pecado capital. Não é, Cássio. Eu estou fazendo isso pelo bem do futebol. Pelo bem do futebol. O futebol, ele não pode ter profissionais como o Alan Al, pô. Não pode, pô. Ele tem que ter profissionais que façam a gente ter o prazer de ver uma partida de futebol, pô. Alan Al faz mal ao futebol, pô. Não é só porque ele hoje vive disso que a gente tem que torcer para ele tenha êxito. Êxito de quê, pô? Para estragar o meu hobby? Para estragar o meu prazer? Não, porra. E outra, ele saindo do treinador de futebol, ele pode ser um executivo, ele pode ser. Veja, Elano tá onde? Elano hoje é comentarista, pô. Deve ganhar mais do que ganhava como treinador no Náutico. Foi bom pro futebol, pô, Elano sair, pô, da condição do treinador. Inclusive, o Náutico tem uma marca de acabar com carreiras. Felipe Conceição tá quase acabando assim. Você diria, Atos, que Alan Al, nesse momento, ele tem a pontuação do Botafogo na disputa pelo troféu Marchiori de 24? A pontuação do Botafogo. O Botafogo abriu no Brasileiro ano passado. O primeiro turno do Botafogo. E ele já passou pelo ABC, né? O troféu Marchiori de 2024. E ele passou pelo ABC também. Então ele precisa de mais um clube. Não, mas é temporada fechada. Temporada 2024. Não, Alan Al é resultado só pelo Náutico. Veja, eu tô achando. Não, na verdade, tu tá dizendo que ele já foi pro ABC depois do Náutico. É isso disso, né? Não, é porque Marchiori veio do ABC pro Náutico e Alan Al também. Não, eu tô falando de Alan Al, pô. Para ganhar o troféu Marchiori. A gente definiu que o troféu Marchiori. Pô, tu tá esquecendo o troféu Marchiori? É o pior treinador do ano? Não, era o pior treinador do Nordeste. Então, porra, eu tô fazendo essa pergunta. Alan Al, nesse momento, nesse momento líder do troféu Marchiori? Com certeza. Agora, eu só não sei se um clube do Nordeste vai dar uma oportunidade para ele. Talvez dê, né? A turma, quando entra em desespero, contrata qualquer um que estiver desempregado. Eu tô muito curioso pro próximo trabalho de Alan Al. Eu vou acompanhar. Que diga, né? Eu vou acompanhar o próximo trabalho dele. Vamos lá. Vamos segurar um pouquinho os superchats. Depois a gente faz uma nova rodada de superchat para que a gente possa finalmente iniciar aqui as análises individuais. Pedro, dessa vez o controle está contigo, tá? Pedro é que está operando o nosso campinho. Cássio, melhor jogador em campo do esporte para você nessa final? Apenas no jogo de hoje, tá? Naturalmente. Isso aqui apenas reflete o jogo de hoje. A produção ofensiva foi bem mais ou menos. E no fim das contas, a melhor oportunidade foi de Rafael Thierry, que quase abriu o placar como abriu os aflitos. O Sport não tem uma grande atuação individual, não, tá? É uma atuação coletiva nota 5, mas eu destaco o Rafael Thierry, que acaba sendo uma peça, Fred, essencial para essa reta final, que vinha sendo Castan e Cassiano, com uma saída de bola deficiente, com Alisson Cassiano, com questionamento, com a própria entrevista de Rafael Thierry, na Globo, no título. Não sei se você chegou a acompanhar isso, Fred, você já tem mudado de canal, você já acompanhou.
onde ele reconheceu o próprio momento físico dele, tá? Que, ó, não é o meu grande momento físico. Não, eu tinha ido pro. Se ele usou a palavra física, se ele não usou a palavra física, mas assim, mas era uma referência à disposição, eu entendi dessa forma, a disposição do elenco, desfocou durante muitas rodadas em jogos importantes, e nessa volta foi uma peça importante contra o Náutico, nos aflitos, e na Arena Pernambuco, num jogo onde o Sport foi seguro, eu acho que ele fica, por exemplo, LF Alves está falando de Kaique França. Kaique França, nesse jogo, nem pegou na bola, pô. Assim, então, essa atuação do Sport é uma atuação que ofensivamente não teve um grande papel e defensivamente não sofreu tanto. Então, no fim das contas, estou fazendo uma pequena equação disso aí. A melhor oportunidade foi... E ele ainda teve outra. E a outra teve uma outra boa chance com o Castanho também. E a outra bola na trave foi de quem, meu Deus? Foi de Coutinho, né? Uma bola de Coutinho. Bela bola de Coutinho. Bela bola de Coutinho. Uma coisa rara. Coutinho, assim, ele não jogou bem aquele jogo, não. Mas ele foi bem naquele lance, jogador que recebe a bola e tal. Mas aquilo ali foi fora da curva do que ele vinha fazendo. Enquanto eu acho que Rafael Thierry teve uma regularidade. O Sport teve uns errinhos na saída de bola. Quase geraram um contra-ataquezinho. Até porque o Náutico pressionou mais a saída de bola, coisa que não fez nos aflitos. Mas é isso, Fred. Inclusive, na minha opinião, a melhor atuação do Sport não é nem verde claro, é verde musgo. O Sport não teve também acho. Acho que a gente já pode colocar, então, Pedro, em Thierry... Primeiro você concorda com o Thierry, mas assim, no meu ponto, o Sport não teve uma grande atuação verde claro, não. Era isso que eu ia dizer. Primeiro pode colocar em Thierry o verde musgo, tá? Que é de uma boa atuação, mas não é uma super atuação, não é aquele cara jogou demais. E eu concordo com o Cássio de ter Thierry como melhor em campo. Eu tinha dois nomes, que seria Thierry e Alan Ruiz. Eu acho que Alan Ruiz fez uma boa partida. Fez. Agora, o maior erro do Sport foi dele também. Foi. Mas foi um erro. Não, mas a gente tá... Porra, esse trecho é o quê? São análises individuais. Então, sim. Ele fez uma boa partida, mas não dá para esquecer que o grande erro de saída de bola do Sport sendo pressionado pelo Náutico foi de Alan Ruiz. Passo para trás, que aí Barça, inclusive, que aí a jogada não evolui, né? Isso. Ele mesmo tem um outro que ele mesmo toma a bola. Eu gostei que ele fez uma boa partida. Ok. Não, só trouxe esse erro, mas foi uma partida melhor do que ele vinha fazendo, inclusive. Acho que as duas finais ele foi bem. E o engraçado é que isso acontece justamente depois que você e Lucas, naquele programa, que foi o jogo do ABC, cravaram que um dos caminhos para o Sport se ajustar era a saída dele, e eu, enquanto espectador daquele programa, concordei completamente com vocês. Assim, minha visão de melhor ajuste para o Sport era a saída de Alan Ruiz e a entrada de Fábio. Mas ele jogou bem as duas finais e hoje eu não faria isso. Tá? Eu voltaria. Eu me rendo a Mariano Sosso e acho que Alan Ruiz, pelo que jogou nesses dois jogos, objetividade, bolas bem trabalhadas, boa capacidade criativa, ele segue sim como titular do time. Então, Pedro, pode colocar também um verde musgo para Alan Ruiz e o prêmio ali de segundo lugar para ele. Tá? Eu acho que se fosse fechar um pódio, Cássio, seria Kaique França mesmo, né? Seguro. Não colocaria, não. Assim, não teve nada. Precisa, né? Tipo uma boa defesa, né? O Sport esteve muito bem na bola aérea. Muito bem. Muito bem na bola aérea. Muito bem. Tanto que eu ficaria entre ele e Castanho justamente por conta disso. Aquela defesa foi uma boa defesa, assim. Talvez você esteja acostumado no padrão dele, né? Mas para mim, eu achei uma boa defesa. Se ele fizer uma daquela ali, ele ganha o troféu do melhor em campo. Ô, Cássio, mas seu goleiro foi bem nas finais, tá? Mas... então a gente pode colocar, Pedro, o verde musgo em Castan, Cássio, acho que foi bem em Castan, né? Bem. E em Kaique França, tá? Pode colocar Castan e Kaique França. Kaique França, para mim, é conjunto da obra, tá? Eu acho que mas eu também não vejo... Cássio, eu acho que ele foi... Não vejo grande problema, não. Não vejo grande problema, não. Eu acho que ele foi bem na saída de bola, fez uma defesa importantíssima, numa hora importantíssima, e eu acho que é uma boa atuação. E tá jogando bem com os pés, tá? Tá jogando muito bem com os pés. Eu falei isso no primeiro jogo e repeti hoje. Me chama a atenção como ele tá bem consciente nessas jogadas. Eu não sei se a gente tem uma outra atuação que a gente considera boa, Cássio.
Não sei se você estaria mais alguém aí no quesito boa atuação. Não sei se Lucas Lima, acho que Lucas Lima foi bem, mas eu pode acho uma pode atuação ficar como meio taça. razoável. Eu Pode achei uma ficar como atuação meio razoável. taça. E Pedro Lima foi bem também, eu achei. Bem, Então vamos musgo para Pedro alguns Lima e anos, não sei amarelo se vai para... ter eleição de destaque, de seleção oficial do campeonato e tal, mas de vez em quando Podemos tinha uma fazer dificuldade. segunda-feira. Não, de seleção oficial, estou dizendo. Mas de vez em quando tinha uma dificuldade até da revelação, de vez em quando era revelação, um cara que já tinha 23 anos, assim, já tinha uma certa idade. Pedro Lima é revelação na essência. Assim. É um cara de 17 anos que pega a titularidade no início da campanha, vira titular absoluto até o final, joga os 180 minutos da final sem comprometer e sendo menor de idade ainda, e ninguém está enxergando ele dessa forma. Então, assim, é um jogador que não brilhou na final, não brilhou, mas assim, mas considera que o cara é juvenil, porra. O cara é juvenil e pegou a titularidade durante a campanha, com uma oportunidade pegou e termina campeão dessa forma. Então, assim, se tivesse a seleção oficial, assim, é o tipo de votação que, se alguém inventasse outro voto, na minha opinião, seria uma forçada de barra assim, monumental. Tanto é, Cássio, que essa votação de revelação não precisa produzir muito. Por exemplo, se Pedro Lima não existisse, esse voto poderia ser de Thalicinho e não fez seria de Thalicinho. Inclusive, Thalicinho seria o segundo lugar, mas ele tem que ser segundo lugar porque não tem como ser primeiro nesse caso aí. Porque a diferença... Não fez 10% do que Pedro Lima fez. Não, nem de perto. É de fato a grande revelação do... E aí, Cássio, Lucas Lima fica como razoável, tá? E aí, razoável, eu acho que a gente tem mais algumas. Eu considero o Felipe uma atuação razoável. E como eu tinha antecipado no meu comentário, eu achei que Coutinho teve uma atuação razoável, mesmo perdendo gol. Hoje eu gostei de Coutinho. Eu vinha criticando as atuações dele, até no dia que ele fez gol, foi no jogo passado, né? A gente colocou ele, né, em xeque, ficou de amarelo para laranja até, inclusive. Hoje eu gostei, assim, acho que ele fez uma partida com aquela postura boa de centroavante dele, girando bola, tentando, né? Meteu a bola na trave que não foi, diferente do jogo passado, que eu acho que ele perdeu um gol naquela bola na trave, e nessa não, acho que ele se virou bem na jogada. E a bola que pega na trave foi uma bola mais de azar do que de gol perdido. Ô Fred, isso não é uma crítica ao jogador, não, mas meu amigo, hoje em dia tá na moda esse negócio de fazer essas lutas, né? De quem não é do ramo da luta, né? Tem até um torneio oficial para isso. Dá para colocar Alan Ruiz. Bate demais. Pelo amor de Deus, meu amigo. Pensa no camarada para bater. Eu acho que esse aí não é o que bate mais, acho que tá confundido com o Galego. Eu acho que é Alan Ruiz mesmo. Eu acho que hoje. Alan Ruiz mesmo, bate mais. Eu achei hoje que ele tava um pouquinho. Merecia até um cartãozinho determinado, era Fabrício Domingues. Tava faltoso pra caramba hoje. Agora que ele tá jogando mais recuado, né? Alan Ruiz tá iniciando fica assim, os caras guardam muita posição, não. Acho que isso, mesmo falando da língua de Souza, ele não entende o que Souza fala, não. Vai ficar lá atrás e não guarda posição, não. Cássio, Felipe, razoável ou positivo ali? Ou verde musgo? Eu tô vendo positivo, né? Positivo. Bem nas duas finais. Bom, jogou bem. Acabou um pouco, inclusive, a pressão sobre ele, né? Coutinho fica razoável na sua visão ou laranja devendo? Só um ponto. A turma tá achando aqui, Pedro também falou, eu acho que tá confundido com o Fabrício Domingues, cara. O cara que tu viu não era um galego, não, de cabelo pintado, claro, não. Era realmente cabelo preto. Pode ser. Eu achei o jogo deitado na tranquilidade. Pode ser. Porque eu acho que hoje, especificamente, eu acho que o cara que realmente tava ali, meio carniceiro, eu acho que foi Fabrício Domingues. Tava, meu irmão, faltoso demais. Mas, enfim. Sim, Cássio, Coutinho, tua visão, tua avaliação, razoável ou abaixo Razoável. Aquele chute Romarinho. na trave destoou. Romarinho, até o narrador perdeu a paciência hoje. Num contra-ataque, aí Romarinho, se Romarinho entender que o jogo é coletivo, ele porque não toca, meu irmão. Eu fiquei rindo. Tem o contra-ataque. Se o Romarinho agora entender que o jogo é coletivo, porque é assim. Porra, é habilidoso, de vez em quando acerta, mas quando ele é aqui, nos últimos jogos ele vinha acertando nível bom, mas ele é 880. Quando é para fazer raiva, porra. Mas já que ele cornetou Romarinho, eu achei que o Romarinho foi mal, viu? Assim, foi mal, errou demais, assim. Eu só vou falar isso, demais.
Eu só vou falar isso agora porque ele cornetou o Romarinho, né? Já que se Romarinho entender que o jogo é coletivo, meu amigo, assim, tem muitas críticas que fazem ao narrador, né? Mas ele deveria ter acertado o momento de iniciar a subida de tom para poder declarar o Sport campeão. Ele começou muito cedo, pô. Ele começou aos 44 do segundo tempo. Foi 4 minutos de acréscimo. Aos 47, ele já não aguentava manter o tom. Ele estava cansado já. Que ele subiu o tom para poder. No caso, tá falando a questão dele de ter voz, não de relação do jogo ser cedo. Não, de ter adjetivos também, né? Não, ele vai acabando com adjetivos, né? Vocabulário, tá falando. Exato, já não tinha mais o que falar, pô. Tava 47, ele tava buscando cada coisa que não tinha mais sentido. Para chegar aos 49, o juiz apitar e dizer campeão, não sei o quê. Ele começou cedo demais, pô. Era para ter começado ali com 46 para 47. Cássio, então Romarinho fica com laranja, né? Ficou devendo, né? Teve atuação abaixo. Ficou. Eu também não acho que ele só ficou laranja porque Fabrício é vermelho. Filipinho laranja também, né? Eu também acho que Filipinho errou hoje, não foi tão produtivo. Acho que Filipinho foi o que ele é sempre ali na marcação, assim. Mas na frente também não foi bem. Porque ele tem uma relação diferente quando a gente fala assim, Fred. Quando ele não produz ofensivamente, aí você enxerga o que eu enxergo nele em todos os outros jogos. Eu acho que defensivamente ele é assim. É um jogador que tem bom volume ofensivo, veloz, tem questão ofensiva, mas na marcação. O Sport, e agora com o Cariús, provavelmente sem Cariús até agosto, essa mais 72 horas do Sport. Tava hoje lá, não foi? Mais 72 horas. É o mais 72 horas do Sport. É o do Santa Cruz, é o da vaga da Série D, o do Sport é esperar o Cariús. E tem que buscar o lateral esquerdo, pô. Mas precisa. Pô. Tem. Chico deve jogar. Eu acho que Chico vai ser bem utilizado por ali. De certa forma, voltando os 3 zagueiros ali, que Souza pensou no começo, né? Eu acho que isso vai ser um caminho. Fabrício vermelho mesmo, Cássio, ou laranja? Jogou mal, foi o pior em campo. Vermelho. Para mim, pelo menos. Achei que foi mal. Teve 2 ótimas oportunidades, as 2 chutou a grama. Bateu muito. Eu achei que foi um jogador muito faltoso. Acho que ele estava muito pilhado. Eu acho que ele estava muito pilhado na final. E, nesse caso, acabou influenciando. Achei que foi uma atuação realmente ruim. Não foi moderada, não. Achei boa a substituição, inclusive. Pode marcar ele de vermelho, então. Eu acho que ele não foi horroroso, não. Acho que ele foi mal. Mas, como foi o pior em campo, fica simbolicamente ali de vermelho, tá? A gente vai para os substitutos. E aí, Pedro, nos substitutos pode usar a bolinha do tamanho original que ela tá? Pode colocar apenas ao lado. E aí, Cássio, eu não sei se Zé Roberto, por exemplo, a gente coloca... Acho que fica sem avaliação, né? Entrou muito na reta final de jogo, já naquele jogo de contenção. Eu acho que Barleta foi razoável para... Mas Barleta arrumou uma ótima jogada na reta final ali, que toca para Romarinho ali. Então, acho que razoável, amarelo para Barleta. Vou fazer um comentário rapidinho aqui sobre Barleta, porque me chamou tanta atenção isso nos jogos contra o Santa e nos jogos contra o Náutico continuou. Barleta é um jogador que ele não tem noção da capacidade dele, sabe? Teve um jogador que passou assim no Náutico também, era Vinícius, aquele que está no Goiás agora. Ele não entendia que se ele botasse para cima de qualquer um, ele passaria, pela velocidade que ele conseguia imprimir. Barleta é a mesma coisa. Os defensores vão recuando, porque sabe que se for para cima, toma dele, sabe? E o campo é dado para ele devia aproveitar mais, sabe? Toda vez ele decide por um cruzamento bobo. Rapaz, se ele tivesse um pouco mais de confiança na capacidade que ele tem de drible, de corte e finalização, ele conseguiria render muito mais. Os jogadores se assustam com ele e ele não sabe aproveitar isso. Certo, vamos lá. Cássio, Fábio Matheus fica como razoável. Riquelme. sem nota. Fábio Matheus não. Barleta. Para mim, Fábio Matheus sem nota. Aí tem Fábio Matheus e Riquelme, ficam sem nota. Eu não gostei de Fábio, não, tá? Eu não gostei de Fábio, não. Ali já entra. Mas eu deixaria sem nota. Eu deixaria sem nota. Já gritando é campeão, um negócio assim completamente diferente já. Vamos lá, então, tá?
Então todos os outros ficam sem nota, né, Cássio? Barleta entrou no intervalo, os que entraram já na reta final do jogo ali de contenção, a gente deixa sem nota, Fábio Matheus, Riquelme e Zé Roberto. Mariano Sosso, Cássio. Vou fazer só uma observação sobre Mariano Sosso. Acertou a escalação, E acerta a acertou as substituição, a substituições, primeira de novo, né? Sempre, né? mas tá faltando a performance, tá faltando alguma coisa. Assim, não é só montar e trocar. A orientação durante o jogo. Não achou o primeiro tempo boa, não, Cássio? Bom, não, Cássio. Podia ter sido melhor. Sim, e aí, tua avaliação? Qual vai ser? Porra, Musgo? Musgo. Porque é musgo porque ninguém eu também foi verde ficaria claro. com essa. Eu também iria com a avaliação do verde. Então, dessa forma, a gente faz a análise do último esporte do Campeonato Pernambucano de 2024, tá? Esse é o retrato final. Volta ali só para a gente fechar, Pedro. Esse é o retrato final do esporte, né, que termina o Campeonato Pernambucano com o título. Agora sim, vamos ao Náutico. Atos, tem um melhor em campo claro para a gente destacar? Tem. Joés. O verde mais aceso aí, pode botar. Cada, pelo menos, para que isso sirva de lição. Eu concordo, acho que jogou bem mesmo. Jogou bem mesmo. Tem que renovar. Assim, a quantidade de linha de finalização que ele conseguiu cortar, e isso é algo que geralmente não se dá tanto valor. A gente vê um chute bloqueado e trata como a finalização foi ruim ou a finalização não teve sucesso, mas pouco se analisa o jogador que consegue cortar essa linha de finalização. E ele fez isso assim várias vezes, assim, vários chutes de Romarinho, de Gustavo Coutinho, que ele conseguia bloquear. Melhor jogador disparado, e esse verde aí, até porque vai ser um contraste para o resto do time, é para ficar destacado mesmo. Porque se precisar, se a diretoria não renovar com ele, eu vou utilizar isso aí como prova. Mais alguém? Não, né, Atos? Chega nesse Não. nível de avaliação, não, né? Mas, considerando a avaliação positiva, que é o nosso clássico já, verde musgo, para quem você distribui? Verde musgo. Que é o famoso jogou bem, foi bem. É o bom e velho, foi bem. Para ninguém. Marco Antônio não? Foi bem, não? Não, o Marco Antônio foi mal, pô. O pior jogo dele. Você achou que ele foi mal, né? Tá. Rafael Vaz. Rafael Vaz é o pior em campo. Eu tô lendo aqui a turma do chat, tá? Pedro falando. Wagner. Não. Wagner eu vou colocar um amarelinho. Ok. A partida passada ele fez alguma defesa, dessa vez. O Wendel Lessa. Olha, é a questão do contraste, né? Ele entrou no lugar de um morto, né? Aí a turma fica com uma impressão um pouco mais positiva, né, em relação a ele, mas vai ser amarelinho também para o Wendel Lessa, para. Deixa eu ver quem pega mais amarelo aí. Pode colocar um amarelinho para Diego Matos, para Arnaldo também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um amarelinho aí. Talvez a turma ache até estranho, mas eu vou colocar para Patrick Alain, que jogou numa posição um pouco diferente do que ele vinha jogando. E eu acho que é um jogador que pode se dar bem nessa posição. Ele jogou jogando um pouco mais para o lado. Eu não considero um ponta ainda. Ele vai ter um corredor disponível se ele quiser. Mas eu acho que na noção de jogo que foi imposta a ele, é o seguinte: olha, tem esse corredor, mas de preferência corte para o meio campo para dar passagem para alguém, seja Arnaldo ou até o próprio Marco Antônio. Isso se o time vier mostrar alguma evolução. A gente está falando de 1.0. E eu achei interessante algumas conduzidas de bola dele. Eu vou colocar esse amarelo aí para Patrick Alain mais como incentivo do que qualquer outra coisa. Porque no final, de produzir alguma jogada de gol, não teve, né? E aí a gente vai começar os laranjas aí.
Talitinho não leva um amarelinho, não? Veja, pode colocar, coloque o amarelo para ele, porque, assim, apesar de ser um jogador da base, eu não dou esse desconto total por ser jogador da base, não, sabe? Eu também não. Para mim, eu trato da mesma forma. Eu costumo ser criterioso. Em alguns jogos, eu avaliei entrar Talicinho como mal. No jogo de hoje, ele entrou muito focado em fazer o que ele conseguiu fazer até aqui que deu certo. Que é conseguir um corte, conseguir um drible e cruzar essa bola buscando o Paulo Sérgio. As bolas foram bloqueadas, mas pelo menos ele tentou nesse sentido. Acho que tá justo um amarelo para ele. Então vamos para a turma que teve uma avaliação negativa. Isso. Olha, laranja. Eu vou deixar Marco Antônio com laranja. E só ele. Só ele. O resto todo mundo é vermelho. Paulo Sérgio é como se tivesse sido suspenso, né? Na É. partida de hoje, é como se ele tivesse não jogado as duas finais, né? Um jogador completamente nulo. Não é só a questão de não ter feito gol. Talvez até simbolicamente ele, junto com o Bárcia, sejam os piores em campo. Mas talvez simbolicamente ele. Porque Bassi é um morto. Mas Paulo Sérgio, ele, diferente de outras partidas que ele não fez gol, e pode até em partidas onde ele não teve uma chance clara, eu não costumo avaliar centroavante só com base em gol e em chance clara. Eu acho que centroavante consegue sim colaborar em várias outras situações. Não foi o caso do jogo de hoje. Tudo que Paulo Sérgio tentou ou não tentou, ele foi mal. Hoje, o vermelho total para ele. E a estreia de Mazola? Sim, tu ainda dá aquela concessão para fazer um vermelho mais apurado, um cara que foi muito mal mesmo. Veja, como quem está comandando é Pedro hoje, ele não tem os, os recursos de tinta vermelha. Mas deixa da imaginação. Quando Pronto. todo mundo que estiver assistindo a gente que olhar para a tela, imagine uma sangraria ali perto de Bassi ali. Não Mob, chama de sangue, é não. mob, é Chama de mob. pichação vermelha. Não chama de tinta vermelha para me ajudar. É uma pichação. Olha, arrumado aí, ó. Pelo menos uma Vai, gotinha. arrumou. Mostrou conhecimento. Uma lágrima de tinta vermelha, uma lágrima de terror. Isso aí é muito morto, meu Deus. Quer a caveirinha? Quer uma caveirinha? Pode botar. Bote Procura a duas. caveirinha? Não, Procura a não. caveirinha. Esquece isso. O cara chamou de morto, Cássio. Zumbi. Zumbi não vai nem ver, um zumbi. Coloca ali na busca. Se ele fosse uma caveira, era bom. Esqueleto era um disposto, né? Olha, zumbi, talvez ele seja o de The Walking Dead. Se for Tá o bom isso daquela aí, não. série, Tá bom isso aí, não. tá bom. É exatamente isso, pô. Isso é básico. O zumbi de Black Summer, o Rodrigo que assiste, o Rodrigo até me indicou. Rodrigo, todo filme do zumbi ele assiste. O de Black Summer jogaria melhor do que básico, porque o de Black Summer corre. Né? Rodrigo vai ver um filme de arte. Ele vai torcendo assim, fica assim na tela, olhando pra tela. Será que tem alguma chance de pintar um zumbizinho? Porque zumbi pra ele já é uma estrelinha a mais na avaliação. Rodrigo é daqueles que tem a capacidade, a gente não sabe, mas ele tem a capacidade de ter um estoquezinho em casa prevendo um apocalipse zumbi. Nos 2 anos que eu morei em Gravatar, no sítio em Gravatar, eu pensava em todas as possibilidades. Vamos lá. Então, a estreia de Mazola. Engraçado que é o último quadro do Náutico e a primeira avaliação de Mazola. Olha, eu estou sendo obrigado a fazer a avaliação de Mazola. Eu vou ter que deixar ele com um laranjinha ali, porque ele preferiu valorizar o início de trabalho dele do que ter tentado o velho perdido por um, perdido por mil, né? Não posso deixar isso aí impune, porque isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Qualquer um que assistiu o jogo entende que isso aconteceu. Não, isso aconteceu.
Isso aconteceu. O Náutico foi um time que trabalhou pela sua continuidade na temporada hoje, muito mais do que pela chance de fazer história. E esse fazendo uma menção à tropa dele, Mazola não puxa esse gatilho sozinho, não. Viu? Isso aí a diretoria também gostou disso aí. Gostou dessa contenção de danos.